Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Hoje falaremos sobre leitura, sobre livros, sobre autoconhecimento e liderança. Então você, empresário, empresária, você que quer melhorar a sua performance, seja no seu trabalho, na sua vida, fica muito curioso que o episódio vai ter insights incríveis aqui para te ajudar a melhorar nessa área que eu, como testemunha, vou contar um pouquinho daqui a pouco aqui, né? Mas me ajudou bastante, eu acredito que vai ajudar você também. Hoje é o episódio 58, então eu tô com um convidado aqui, Adilson Jimenez, da Corte dos Livros. Seja bem-vindo. Obrigado. Cara, que prazer ter você aqui. Se apresenta para quem ainda não te conhece, né? Fala o que você faz, o que é o Corte dos Livros. Tá bom. E vamos esquentando os motores aí. Boa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, falar um pouquinho do poder da leitura. Legal. Bom, Adilson, hoje eu sou um cara apaixonado por leitura, apaixonado pelo desenvolvimento, por passar o conhecimento. Tenho 41 anos, sou casado. Tenho uma cachorrinha, a nossa filhinha Tequila. Que legal. Fiz minha carreira toda em tecnologia. Hoje sou diretor de uma startup, diretor de tecnologia de uma startup. E 2020 para cá comecei a fomentar o hábito da leitura através do Corte dos Livros, né? E tô aí tentando mostrar aí pro pessoal que é um conhecimento muito rico e barato. Acessível, né? Então a ideia é levar um pouquinho do conhecimento, levar um pouquinho do poder do livro para as pessoas e automaticamente, como o livro, eu posso dizer que os livros, né, mudaram a minha vida, eu de alguma maneira quero que isso contribua e possa mudar a vida de alguém também através da leitura. Perfeito, cara. E quando a gente conversou para você vir aqui, eu fiquei super animado e realmente estava bastante ansioso para a gente conversar, porque eu também compartilho dessa mudança após livros, assim, sabe? Eu confesso que eu tinha uma questão com leitura, né? Então, na minha família, tipo assim, minha mãe estudou até quarta série, meu pai até quarta série. Então, assim, meu pai era um cara que, assim, ele era muito voltado para os estudos dos filhos. Então, ele sempre, tipo, é para estudar? Então vai lá. Ele sempre investiu e ficava em cima. Só que não era uma prática de leitura em casa. Tipo, a minha família não tinha essa questão. Então, eu lia na época da escola, livro de escola e tal, mas nada, assim, bem raso e... Meio que obrigado, né? E na questão da meiuca ali, né? De, tipo assim, você tirar nota, estudar só o básico. Então, não tinha essa questão de leitura. E quando eu fui pro banco, fui pro mercado financeiro e comecei a buscar autoconhecimento, quando eu percebi que quem tinha um pouco mais de resultado eram pessoas que liam. Tem uma revista que chama Men's Health, nem sei se ainda existe. Eu lembro dela, não sei se existe, mas eu lembro dela. Globo, né? Sim. E cara, tipo assim, e aí tinha uma reportagem que eu vi lá que, tipo assim, que os CEOs das maiores multinacionais do mundo ali, os caras têm um hábito de leitura. Sim. Todos. A maioria. Tipo assim, o cara lê 30 livros no ano, 50 livros no ano. Sim. Então, tipo assim, eu comecei a pensar, cara, o que esse cara que é top, tipo, o cara tá sei lá, CEO do Google, da Microsoft. Se o cara lê, então tem alguma coisa que eu preciso fazer também. Foi aí que eu comecei a buscar isso. Que legal. Minha história é muito parecida. Assim, hoje, tudo bem, você tem lá o Instagram, eu falo sobre isso, mas eu tô com 41, eu comecei a ler com 38. Top. Nunca foi, mesmo parecido, uma história muito parecida com você. Não tinha esse apoio em casa, né? Meus pais sempre cuidaram muito da minha educação, mas o livro não era um hábito. Sim. Né? Eu lia muito para estudar, para o colégio, para a faculdade, mas é aquela leitura que você não era uma leitura prazerosa e com foco em desenvolver, em se desenvolver, né? E aí em 2020, no meio da pandemia, sabe aquele momento que não podia fazer nada, né? Aquele momento que você tinha que ficar em casa, ali todo mundo muito recluso. E eu sempre consumi muito podcast. Eu sou apaixonado por podcast, sempre era a minha rotina, né? E ouvindo os podcasts, o pessoal trocando ideia, assim, falando sobre livros e assim, como se estivesse falando sobre, sei lá, cara, compra do mercado, por exemplo, né? Não, você leu aquele livro? Não, esse eu não li, mas e aquele? Eu falei, cara, mas... Por que não, né? Tem alguma coisa aí, né? Porque eu fiquei muito curioso. Fiquei assim, eu falei, cara, eu preciso, igual você falou, o que tem aí, né? E aí eu comecei a ler, cara. Acho que foi comecinho ali de maio, assim, 2020. Meu primeiro livro foi o Mindset, A Psicologia do Sucesso.
Demorei, cara, 4 meses para ler o primeiro livro, porque é um hábito, né? Sim. É como um hábito de atividade física, como um hábito de alimentação. Sim. É um hábito. Então, levei 4 meses para ler o primeiro livro. Mas aquilo abriu, cara, expandiu minha mente, assim, né? E um De livro uma bem maneira. específico de mentalidade, né? Que, tipo assim, onde você Sim. vai trabalhar o hábito ali. Que legal, Total, cara. Então, total. um livro muito top. E aí, expandiu. Eu falei, nossa, realmente tem muita coisa aqui, né? Muita coisa legal Sim. aqui, né? E continuei, cara. Continuei lendo, mas minha história é muito parecida com a sua. Nunca esteve tão perto assim. As coisas da vida, comecei a ler em 2020 e hoje falo um pouquinho de leitura para o pessoal. E sabe uma coisa muito louca? Quando aconteceu esse negócio de eu começar a buscar livros, cara, na época eu tava, acho que na faculdade ainda, e aí, tipo, eu estudei direito, mas, tipo assim, alguém me contou, não sei quem me falou, não lembro ao certo, mas alguém falou assim, ó, você quer resumir um livro? Você quer saber contar a história do livro? Você lê as 10 primeiras páginas. Olha que cagada. Não faça isso, você que tá em casa, tá? Por favor. Então você lê as 15 primeiras páginas, dependendo do tamanho do livro, 10, 15 páginas. No meio você lê mais umas 10, 15. E no final você lê mais 10, 15. Você vai ter ali o escopo do livro pra você falar. Tá. Cara, eu comprei essa bendita crença, velho. Pra não falar palavrão aqui. E o que aconteceu? Então eu já tinha ideia do contexto do assunto, então, tipo, você leu tal livro? Li. E não, na verdade não. Só tinha, tipo, bem superficial. Tipo, ouvi um resumo, né? Sim, entendi. Um resumo de livro. Sim. E, cara, eu fiquei por muitos anos, tipo assim, com essa... se eu comprava muitos livros, tipo, sempre tive um hábito de comprar livro, mas eu não lia. Eu olhava ali, dava uma fuçada, eu sabia falar sobre o livro. Tipo assim, poderia chegar numa roda de conversa, mas não era profundo, tipo, não mudou a minha vida. Então, cara, até que num curso de autoconhecimento, isso caiu a ficha pra mim. Falei, olha que sabotagem. Então, tipo, total. Eu tô só tendo o status de quem lê o livro, mas na verdade eu preciso ter o conhecimento do livro. Exatamente, né? A mudança, a transformação. Sim. E aí eu fiz um compromisso de, tipo assim, dar um passo pra trás, vou começar do zero todos os livros ali. E não li todos, mas, tipo assim, comecei um por um ali e fui indo até o final. Legal. E aí você falou dos 4 meses, o livro que mais foi difícil pra mim, que foi um dos primeiros, foi O Foco, do Daniel Goleman. Sei. Capa azul. Cara, é um livro assim, tanto que é PhD e tudo mais, né? E é um livro de um autor estrangeiro, então é uma leitura um pouco mais profunda, assim, né? E era muito técnico. Nossa, sofri, velho. Porque o livro faz você ter... Eu acho que é até meio proposital, né? Porque você tem que forçar o foco ali pra conseguir entender e tal. Então me ajudou bastante. Mas isso é uma coisa que, cara, eu falo muito hoje pras pessoas. Às vezes as pessoas perguntam a mim, Adilson, indica um livro pra eu começar, eu quero criar o hábito. Legal. Primeira coisa que eu falo, cara, pega um assunto que você gosta muito. Tá. Por quê? Porque é aquilo que a gente tava falando, é uma mudança de hábito. Então não adianta, por exemplo, meu exemplo foi muito sofrido porque... Mindset, ele fala sobre mindset fixo e mindset de crescimento. Beleza. Cara, é assunto que eu gosto? Não. Então, eu me sabotava. Tipo, cara, eu chegava a colocar despertador no celular pra me lembrar de ler. Legal. Então, sempre que eu falo, Adilson, indica um livro? Indico, cara. A primeira coisa que eu te falo, que assunto você gosta muito? Legal. Eu gosto de esporte, eu gosto... Começa pelo que você ama, cara. Porque ajuda. Legal. Porque assim, qual que é a essência, né? O livro, ele é um conteúdo. Como é o conteúdo em vídeo, como é o conteúdo em áudio, é um conteúdo. Se você começar por um conteúdo que você se identifica e você gosta muito, é mais fácil, cara. Você tem prazer pelo aquilo, né? Sim. Então, por exemplo, eu trabalho com vendas. Poxa, vai ler um livro de vendas. Eu trabalho na área esportiva. Leia um livro sobre esporte. Então, eu acho que tentar sair um pouquinho do hype, né? Porque hoje em dia tem aqueles livros que a gente sabe, são os livros... Não, você tem que ler... Best-seller ali, né? Tipo, todo mundo tem que ler. Tem que ler Sapiens, tem que ter Armas da Persuasão. Não tem, cara. Você tem que ler o que você gosta. Sim. Então, acho que essa é a primeira dica, assim, legal, que eu sempre falo, cara, sabe? Legal, bem legal. Porque, assim, quando alguém me perguntava, e eu não tenho uma experiência assim, era mais, tipo, qual área você precisa ser desenvolvido? Hoje eu também é uma das perguntas que eu faço. Tá, mas assim, isso que você tá trazendo é um passo atrás até. Passo atrás. Porque, tipo, é o treinamento, né? Então, beleza, você vai pra aquela linha lá, então você vai enfrentar aquele desafio, mas se eu não tô preparado, eu não consigo continuar, Total. né? Faz muito sentido, cara. Hoje eu faço como você falou. Hoje eu uso o livro para ferramenta de desenvolvimento.
Beleza, mas no começo, eu acho que o grande segredo para criar o hábito é você ter prazer, cara, porque o hábito é difícil. É igual, eu comparo sempre com o hábito da atividade física, com o hábito da alimentação. É uma mudança de hábito, não tá na sua rotina, não vai ser fácil. Então, a primeira coisa que eu falo, não vai ser fácil. Sono. Dá sono, distrai, celular tira o foco. Então, assim, escolhe uma coisa que você gosta muito, cara, já é, meio caminho andado. Que legal, cara. E assim, ó, esse negócio eu acho que um dos pontos é o ambiente também, né? Preparação, né? Porque uma das coisas que eu percebi no livro do Foco, por exemplo, que tipo assim, ó, eu tinha uma mania de, beleza, então eu consigo ler, eu leio razoavelmente rápido, só que eu consigo, tipo, tá lendo aqui, e às vezes alguém me chama atenção ali, eu meio que dá uma dispersadinha. Mas eu tô pegando. E na verdade não tá, né? Tipo, é um jeito que você tá só se enganando, né? Sim. E então, tipo, o ambiente às vezes tá com TV ligada, barulho, pessoas falando. Então, tipo, é um negócio também que a pessoa tem que estar criando uma atmosfera pra poder fazer a leitura de uma forma boa, né? Com certeza, e principalmente o celular. Top. Eu acho que o celular, ele rouba muito o nosso foco, porque eu costumo falar isso, cara, você tá criando hábito, você quer ter mais absorção do conteúdo, o celular tem que estar mais longe possível da sua mão. Top. Porque o que vai acontecer, né? Você tá ali lendo, né? Igual exemplo, você tá ali lendo. Aí vibra o celular. Já era. Perdeu o foco total. Porque você vai pensar, cara, vibrou, o que será que é? Você vai pegar o celular. Pegou o celular, aí o que acontece? Você vai ver a notificação, aí você abre, aí de repente você pula de um aplicativo pro outro, e vai pro outro, e vai pro outro. Daqui a pouco você passou 40 minutos no celular e você não percebeu. Então, tipo, o ambiente faz toda a diferença. Celular longe, barulho. Eu sou assim, cara, se tiver um pouco de barulho, eu já não consigo me concentrar. Legal. Tipo, às vezes minha esposa tá no mesmo ambiente, eu vou pra outro lugar, vou pro meu escritório, vou pra parte externa porque eu preciso de silêncio. Porque senão desfoca, né, cara? Entendi. E assim, você consegue ler... Hoje você falou que é mais pro autoconhecimento, né? Tá. Mas você lê outros assuntos também à parte? Como é que é essa questão? Então, eu tento. Vou ser bem sincero. Eu tô com uma meta minha no ano de ler uns... Acho que, se não me engano, era 12, mas não vou conseguir. Eu tô com 5 livros, que eram 12 livros... sobre romance, ficção. Mas eu tenho feito, sabe como eu tenho feito, Márcio? Normalmente eu jogo pra parte da noite. Pra fazer aquela famosa higiene do sono, sabe? Vou começar a desconectar, eu tento ler alguma coisinha pra dar uma acalmada na mente. Mas, cara, eu não... É o meu ponto fraco na leitura. Mas é muito louco, porque eu não consigo. Tipo, quer dizer, não é nem que eu não consigo, eu nunca tentei, sabe? Porque pra mim, na minha cabeça, assim, a Gabi... Esse ano ela começou e ela no final do ano passado, cara, ela mergulhou em livro de romance, ficção e tal. Então ela leu, sei lá, nas férias ali, ela leu um absurdo de livro. Só que assim, pra mim, eu fixei que livro é algo que vai me nutrir de informação. Tipo, autoconhecimento, seja em qualquer área ali, negócio, finanças. E eu não consigo, cara. Tipo assim, como pegar um livro e falar, beleza, eu vou ler o Harry Potter, sei lá. Eu tenho muita dificuldade. É um desafio, porque eu coloquei uma meta pra ver se ia. Eu tô no 5º, mas assim, sofrendo de um jeito, porque eu não sei, cara. Eu acho que é o jeito. Eu acho que é um pouco daquilo que eu falei, porque no livro é o conteúdo. Pra mim, um romance, eu me identifico mais com filme, talvez. Entendi. Com documentário, não, com seriado. É o meu jeito. Acho que cada um tem o seu. Então, assim, eu tenho bastante dificuldade. Entendi. Então, meu foco mesmo, assim, de leitura é desenvolvimento pessoal, que é aquele que eu pego, assim, com gosto mesmo, saio lendo e vou embora. Então, é uma área que eu tô tentando me desenvolver e eu preciso. Por quê? Às vezes as pessoas vão, né, no Instagram ali, quer conversar e quer debater sobre algum livro. E às vezes eu falo, cara, desculpa, eu não li esse livro, né? Não é porque eu tenho um Instagram de livro que eu li tudo. Todos, né? E todos os segmentos, ali, todos os assuntos, né? Mas tem coisa muito assim, exemplo. Em hype, né? Em hype. Vamos pegar um livro super famoso, Laranja Mecânica. Eu não faço ideia. Então, ele é famosíssimo, é tipo Admirável Mundo Novo. São um tripé ali, é tipo aquele do George Orwell, 1984. São livros muito famosos, se provaram ao longo do tempo, mas não vai. A Gabi segue uns canais ali no TikTok, que tipo assim, eles fazem tipo... O pessoal vai falando como é que é os livros, né? E tem bastante romance, negócio de criminal e assassinato. E
Então, assim, e várias pessoas colocando e meio que vira uma trend, né? Dos livros, né? Você tem que ler esse, tem que ler aquele. Sim. E, então, no seu segmento aí, precisa navegar em outros mares ali, entendi. Precisa. É um desafio para mim, é um desafio. O meu foco mais é desenvolvimento, até tento, mas não é aquele negócio que, tipo assim, ó, é assim, ó, eu leio hoje, eu vou chegar em casa, posso ler. Mas amanhã eu não vou conseguir ter o mesmo hábito, mesma velocidade, como se fosse um livro de desenvolvimento pessoal, de liderança, de vendas, de marketing. Não... Tá, então, ó, eu vou puxar um assunto aqui e depois eu acredito para quem tá assistindo a gente e quer entender um pouco mais sobre aprender a ler e como começar esse hábito, eu vou pedir para você falar daqui a pouco. Tá bom. Um passo a passo, assim, como é que seria o melhor caminho para a pessoa desenvolver isso, né? Tá. Mas vamos falar de alguns livros assim que foram impactantes para você, que dentro desse meio aí, para a pessoa que está acompanhando a gente aqui, pegar algum insight, talvez, ter um chamado para ler um livro específico ou não. Quais foram os livros aí que você pode elencar que foi bem legal, assim, que mudou a sua percepção, te ajudou de alguma forma? Sim, eu acho que teve alguns, sim. Cara, bom, o primeiro, por ser o primeiro, né, o que abriu a porta para todo o resto, que é o Mindset. E a essência do livro é muito... Depois que você entende, a essência é muito importante, que é você ter uma mentalidade que nada dá certo, eu sou assim, eu não consigo... Que é o tal do mindset fixo que ela coloca, né? Já o mindset de crescimento é algo que, tudo é possível aprender, é só você se desenvolver, é só você estudar. Então esse livro foi muito marcante por ter sido o primeiro e abriu o horizonte, assim. Mas eu falo que não é um livro fácil. Ele tem uma escrita difícil, a autora ela é uma psicóloga, é bem complicado, mas é um baita livro. Teve um outro livro, cara, que pra mim foi importantíssimo, mas assim, é que eu falo que livro normalmente, às vezes o livro escolhe a gente, né? Não é a gente que escolhe o livro, né? O livro parece que chega na hora certa, no momento certo, que você precisa ler aquilo. Sim. E teve um, cara, que foi do Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva. Esse eu não li, cara. Cara, é assim, ó. Se a gente hoje, já que eu li alguns do Napoleão Hill, mas esse aí... Você sabe mais ou menos a essência do Napoleão Hill, né? Sim. Ele vai falar muito sobre mentalidade, você pensar positivo, de você acreditar em você e tal. Legal. Mas esse livro, cara, teve um capítulo que foi muito marcante. Logo no começo do livro, eu fiquei um tempo, vou dar um contexto para fazer sentido, tá? Em 2017, eu tive uma trombose na perna. Cara, nunca bebi, assim, nunca fumei, nada, tive uma trombose na perna. Enfim, fiquei 30 dias de cama, 60 de recuperação, tal. Super complicado, tal. Beleza. Comecei o tratamento, me recuperei, e depois de uns 6 meses tive uma segunda na mesma perna, no mesmo lugar. Caraca. Incrível. Nossa, bem... Aí beleza, só que o que aconteceu? Nesse período, eu ganhei muito peso. Muito peso. Hoje eu tô começando numa retomada pra voltar no peso que eu era. Por quê? Cara, fiquei depressivo, aí juntou com a pandemia que você não podia sair de casa. Afeta toda a questão de locomoção, né? Isso, e outra, tinha momentos, e eu sempre fui o cara que acordava às 5h30 da manhã pra ir na academia. Legal. Então, tipo assim, e aí teve essa ruptura, eu falei, cara, e agora, né? Então eu ganhei muito peso, descontei na comida, enfim. E aí eu tava tentando recriar o hábito, cara, e eu não conseguia recriar o hábito, Eu falei, puta, que caramba, porque daí eu já tinha passado pela recuperação, teoricamente eu já estava apto, mentalmente, fisicamente, para voltar pra atividade física. E aí nesse livro juntou 2 livros, que é o que eu vou falar, o Atitude Mental Positiva e o próximo. E a Atitude Mental Positiva teve um capítulo que ele falava assim, cara, quando você quer tomar uma atitude, você precisa fazer uma coisa... Fecha a página e faz agora. Porque assim, às vezes você procrastina as decisões, não, depois eu faço. Porque assim, tô lendo o livro. Cara, o livro tá me falando pra fazer uma coisa. Se eu falar, tá bom, depois eu faço, cara, eu perdi meu tempo. Sim. Em resumo, é isso. Eu acabei de ler, o livro fala, cara, faz isso. Eu falo, tá bom, depois eu faço. Amanhã. Aí, cara, acabou, o que aconteceu? Acabou essa leitura desse capítulo, ele falou, cara, desafio. Faz uma coisa que você está procrastinando há muito tempo. Cara, naquele mesmo momento, eu fechei o livro, peguei meu celular, mandei no grupo do condomínio que eu moro e comecei a fazer aula de tênis. Falei, pessoal, quero voltar a fazer atividade física. Tem uma quadra de tênis lá.
Alguém tem alguma indicação de professor, alguma coisa assim? E pingou 2 professores, eu já mandei mensagem. Cara, Top. eu parei, fiquei ali e falei, não, eu vou resolver isso agora. Legal. Eu não vou legal. sair dessa cadeira enquanto eu não marcar minha primeira aula de tênis. Marquei e comecei. Aí marquei pra semana que vem, comecei a jogar tênis. Cara, tô jogando tênis faz 1 ano e meio. Que legal, velho. Nessa brincadeira toda aí, do ano passado, de maio do ano passado, até esse ano, eu emagreci acho que uns 20 quilos. Eu tava muito pesado por causa desse período que juntou com pandemia depois. Sim. Então esse livro ele foi marcante, cara, porque ele me colocou na rota da atividade física, de novo. Legal. Juntando com isso, o terceiro livro, Hábitos Atômicos. Já leu esse livro? Cara, esse não. Maravilhoso, cara. Ele fala Tá na minha lista lá de livros pra... Ele fala uma coisa que é muito óbvio, mas você tem que ler pra entender, né? O que aconteceu? Eu comecei a atividade física e aí eu falei, não, então beleza, comecei a atividade física, agora eu vou, cara, me alimentar melhor. Vou mudar meu hábito. Aí o autor, em determinado momento, é um livro sobre hábito, ele fala assim, ó, qual que é o grande problema das pessoas que têm dificuldade para criar o hábito da atividade física? A pessoa quer, junto, se alimentar bem. É natural, você fala assim, bom, eu vou na academia, então agora vou me alimentar corretamente, vou cortar doce, vou cortar isso, vou cortar aquilo, então... Mudança muito brusca, né? Muito brusca. Aí o autor fala assim, cara, não muda, foi muito direto assim, ó, não muda 2 hábitos junto. Escolhe um. Tipo isso. Por quê? Porque aquela velha famosa meta de começo de ano que todo mundo às vezes faz, eu vou começar a atividade física e eu vou me alimentar melhor. Por isso que em fevereiro já ninguém mais faz a meta. Sim. Porque nosso cérebro não tá acostumado, cara, para uma mudança tão brusca assim de hábito. Porque é a mudança do hábito da atividade que você vai colocar na rotina e a mudança da alimentação. Então o livro falou, cara, escolhe um. Eu falei, não, então eu vou escolher a atividade física. Então, conscientemente, eu continuei comendo errado. Não focou, né? Não vou mudar minha alimentação. Eu vou focar na atividade física. E passei o ano passado inteiro só atividade física, martelando para criar o hábito. E quando eu criei o hábito já estabelecido, aí esse ano eu falei, não, beleza. Agora eu vou mudar o hábito da alimentação. Aí fui no meu nutricionista, preparei para toda a dieta e tal. Então esse livro também foi importante porque ele dá alguns insights mais comportamentais sobre hábito, sabe? Então esse livro também foi muito importante, porque essa visão, igual eu falei, é óbvio, cara, é óbvio, mas tipo assim, não estava claro para mim que era uma mudança brusca, mudar 2 coisas ao mesmo tempo. Então é um livro incrível e ele tem várias técnicas, cara, de hábito. Exemplo, um outro. Você quer fazer atividade física, ele vai pedir para você cruzar o hábito. Então, assim, ó, você é um cara que, por exemplo, todo dia você ouve podcast. Você falou que você gosta muito de podcast, a gente estava conversando aqui. Então, faz o seguinte, faz um combinado com você mesmo. Você só vai ouvir podcast se você for correndo. Sim. Aí você cruza o hábito. Você potencializa, né? Também o resultado. Exatamente. Eu só ouço podcast caminhando. Porque ele fala assim, ó, ou dirigindo. Se o podcast já está no seu hábito, você vai fazer ele no dia. Sim. Então, aproveite, empilha, não é cruza, é empilha. Empilha o hábito. Pega um hábito que você já tem e empilha junto para você potencializar isso. Então, esse livro também foi, assim, um divisor, assim, de águas. Acho que esses 3, cara. O primeiro, que é o Mindset, o Atitude Mental Positiva, que no final ele não era um livro tão bom, mas esse capítulo foi essencial para eu absorver, entendeu? Cara, porque tem alguns livros do Napoleon Hill, que a editora, né, eles começaram a fazer muitos livros ali, segmentando a obra dele, que era bem grande, né? Sim. Mas, sei lá, alguns livros que eu li dele ali é uma sequência do 16 Leis do Sucesso... do Quem Pensa Enriquece, sabe? Tipo assim, então tem algumas... É só a sensação que às vezes passa aqui, como foi empacotado diferente. Uma releitura, vamos pensar assim, né? Tipo, um jeito diferente que dá percepções diferentes também. Sim. Então funciona. Não vou falar mal do livro, mas se você já pegou a coluna mestra ali dele, né? Tipo, do... Você já sabe que ele vai bater nessa tecla, né? Então, assim, foi um livro ok, bom, mas ele foi importantíssimo naquele momento, entendeu? E o Hábitos Atômicos, cara, o melhor livro de hábito que eu já li, assim, sobrando. Sobrando, é muito bom. Cara, que legal. Você tava falando que eu tava pensando, assim, o que foi
divisor de águas pra mim. Tá. Cara, eu acho que depois do foco, né, que foi que me deu uma... Ele tem uma parte no foco que me ajudou, assim, questão que ele fala de você... Fugiu a palavra aqui, peraí. Ai, caramba. Que a gente divaga. Sim. Então, beleza, você tá lendo o livro e aí do nada você, tipo, começa a lembrar, putz, será que eu deixei a porta aberta? Ah, sim. Então sua mente, ela divaga, você não tá mais presente aqui. Você tá lendo por ler, Tanto né? que no meio do livro lá ele fala assim, lembra 2 páginas atrás do que você leu. E eu, tipo assim, puta merda, Não velho, lembro. já foi. Tá. Então, quer dizer, você não absorveu o conteúdo. Tá. Então você tá ali lendo, às vezes tem gente... Por isso que às vezes você pega um livro gigante, lê, e aí no final você fala, nossa, mãe... Só lembro de um pedaço, né? Ou 2, por isso que às vezes a releitura é importante. Então esse foi um ponto legal. Mas um livro que foi bem legal, assim, que me ajudou pra caramba, é Essencialismo. Nossa, maravilhoso. Eu mudei minha agenda inteira depois que eu li esse livro. Cara, e assim, ó, pra mim só aquele desenho eu fiz hoje ou ontem, tava fazendo uma apresentação lá pra minha equipe, né, que a gente vai mudar, fazer a questão de planejamento e foco. Tá. Aquela da bolinha lá, que várias energias saindo e uma setinha reta, assim, ó. E uma como é que era bagunçado, que tem um rabisco, né? Como é que é tudo bagunçado. Eu falei, nossa, minha vida é isso, cara. Então foi bem legal essa questão de você focar em menos coisas, né? Em coisas essenciais. E ele traz uma linha ali também, até puxando um pouco pra você ser mais essencialista em tudo, basicamente, em tudo, né? Sim. Então, agenda, às vezes, tarefas e tal. Foi bem... Não, esse livro é maravilhoso. Você leu o segundo dele? Cara, eu tô travado nesse segundo. Sem esforço? Sem esforço. Ele é mais ou menos, ele é mais ou menos. Então, eu tô, sei lá, tô na metade dele. Então, eu comecei bem, aí começou a dar umas travadas nele aí. Eu falei, calma, tô não é agora. Você sabe que eu faço isso, né, cara? Assim, Márcio, se eu começo o livro, cara, 30 páginas, o livro não aconteceu. Então, mas isso é um negócio eu que... largo, velho. Não, mas sabe o que acontece? Pra mim, eu fui num treinamento do Roberto Navarro e ele falava assim, cara... Livro, você não precisa assistir. Você começou a assistir um filme, o filme é ruim, você troca, né? Então, se o livro é ruim ou não é bom pra você naquele momento, descarta. Mas eu tenho essa parada, tipo assim, vou começar e vou até o final. Então, às vezes eu travo e aí... Mas aí atrapalha o seu hábito, então, né, cara? aí assim, eu comecei a trabalhar isso agora. Tipo, então, beleza, se não tá fazendo sentido agora, vamos pro próximo. Mas por quê? Eu tenho medo de voltar no padrão antigo, de ler um pedaço do livro e virar um achar hábito, que eu já entendi, hábito de tipo, ler só um pouquinho pro próximo e tal. Então, assim, pra mim também, às vezes aquilo que tá travando é porque é aquilo que eu preciso mudar. Por exemplo, um livro que eu travei bastante, mas foi um puta de um livro, é aquele do Tim Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana. Muito bom. Então, assim, começou a ter algumas coisas, porque ele fala de produtividade. Então, ele começa a trazer alguns hábitos ali de produtividade, e coisas que às vezes você fala, é um negócio idiota, mas, tipo, na prática faz muita diferença. Você ganha muito tempo. Por exemplo, eu tinha uma crença, assim, que eu tinha que estar muito antenado das coisas. Tá. Então eu chegava para trabalhar, abria 4, 5 abas de internet, tipo, UOL, G1, R7. Tá. Tipo, vamos entender o que tá acontecendo notícia no Brasil. E, cara, tipo, eu gastava, sei lá, meia hora, 40 minutos. Sim. Por quê? Vou atender um cliente, às vezes o cliente pergunta um negócio, o cara fala, o que tá acontecendo lá na Israel? O que tá acontecendo? Então eu preciso saber. Eu tinha isso. E aí, numa parte do livro, ele fala assim, cara, você não precisa saber. Você tem que focar no que é importante pra você. O que você precisa saber vai vir. Então, o que ele falava? Pergunta pra pessoas que possam te dar informação. Tipo assim, sei lá, ele chega num porteiro... E aí, o que tá acontecendo que tá pegando no mundo? Aí o cara fala, você ficou sabendo o negócio do fulano? Tá. E, cara, eu comecei a aplicar isso, que eu começo a olhar assim hoje. Começou a pegar fogo na internet, o Instagram, por exemplo. Ou abro o X, né? Não é mais Twitter, né? Abre o X lá e vê que tem, tipo, a galera falando muito de um assunto. Opa, peraí, deixa eu entender o que tá acontecendo. Sim. Fulano falou uma merda ali. Tá, vamos entender o que é isso que ele falou. Sim. Então, é muito mais ágil, cara. Melhorou muito essa questão de... não querer encher a cabeça com informação que é inútil. Sim. Não, e isso que você falou, eu li num outro livro, mas a essência é a mesma, que é o do Taleb. Já leu algum livro do Taleb? Nicolas Nassim Taleb? Sim, tem o Antifrágil, né? Antifrágil, Cisne Negro e tal. E eu li um chamado Iludidos pelo Acaso. Tá, isso eu não li. E aí ele falava assim, cara, e fez muito sentido pra mim. Cara, até faz assim, sem brincadeira, acho que faz 1 ano e meio que eu não vejo televisão. Legal, eu também não.
Não vejo, cara. E aí ele falou uma coisa no livro que é muito o que você falou, que no outro livro também acabou comentando aí, que ficou na sua cabeça, que ele fala assim, se a informação for boa, suficiente, ela vai chegar até você. Exatamente. Sabe que é um negócio legal? Porque assim, ó, muitas coisas ninguém inventa a roda, né? Tipo assim, então são assuntos diferentes de abordagens diferentes. Por exemplo, eu fiz vários treinamentos de autoconhecimento. Tipo assim, fiz curso de coaching, de PNL, de Enneagrama, de várias ferramentas comportamentais. Então, tipo assim, alguns eu sou Master Practitioner, então, tipo, eu posso até ministrar curso. E sabe o que é muito louco? Porque tem muita coisa que você pega e às vezes, por exemplo, você acha na Bíblia muitas coisas. Por exemplo, se você pegar o livro de Provérbios para ler, o livro de Provérbios, ele fala muito de sabedoria. Total. E se você pegar a sabedoria e aplicar na prática, é autoconhecimento, que é você conhecer você e saber como você tomar uma decisão. É tudo um filtro, né? Então, é muito legal porque vários assuntos vêm diferentes, com formas diferentes, mas que vão se complementando. Então, por exemplo, eu falei no livro lá do Tim Ferriss, e você já trouxe do Nassim Taleb, que tem visões parecidas e complementares, ou às vezes, tipo assim, você precisa passar pela mesma informação várias vezes para ela fazer muito sentido para você. É também um jeito de empilhar ali conhecimento, né? Então, dos livros de finanças que eu li, tem muitas vezes que você passa pela mesma coisa e fala, pô, isso de aqui novo é importante, isso, né? Porque se vários caras estão falando e tem resultado prático, então ajuda bastante. Que legal, cara. Muito bom, muito bom. Então é isso. Conhecimento. É que assim, a gente tem, pegando esse gancho que você falou, às vezes a gente quer ter as respostas, né? Que você quer falar, eu queria estar antenado. Cara, mas na verdade tá tudo bem. Você fala assim, cara, não tô sabendo o que tá acontecendo. Outro dia um amigo meu falou, cara, você viu o que o Neymar fez? Eu falei, não vi, cara. O que ele fez? Mas então, aí você encurta tempo, porque o cara vai resumir às vezes 40 minutos de um vídeo do cara contando a vida do Neymar em 5 minutos. Então, assim, isso é um negócio que eu achei bem legal. E depois o outro livro que de produtividade que me ajudou foi o vermelho lá, como é que é? A única coisa. Vermelho de produtividade é a única coisa, maravilhoso. Também. A questão da agenda de bloco lá, eu achei bem maravilhoso. Legal também, esse livro é incrível, cara. Então, eu vejo que é uma casadinha, assim, porque eu li os dois, assim, bem na sequência, então, tipo, meio que serviu muito, assim, foi muito legal. Tem um outro que eu li de produtividade, cara, esse foi assim, ele foi um avesso, cara, porque eu tinha lido também o Essencialismo, a única coisa, e eu comprei um que era produtividade. Aí tava lá, 4.000 semanas. Aí eu falei, caramba, o que é esse 4.000 semanas, né? E aí no começo, olha o racional do autor. Se nós vivermos até 80 anos, que é a média, nós teríamos vivido 4.000 semanas. Caraca, que da hora. Exemplo, eu tô com 40, então só falta 2.000. Cara, faz as coisas que é importante, pelo amor de Deus. Velho, que louco. Entendeu? Só que, tipo, ele foi pra um outro caminho. Sim. Tipo assim, cara, você tem mais 2... Teoricamente, né? Lógico que hoje em dia tá aumentando muito o tempo, né? Mas, cara, faz essa continha. Você tem 2.000 semanas pra viver, cara. Vai fazer direito isso. Top. Usa o seu tempo de maneira produtiva, sabe? Para de perder tempo com coisa. Então, ele desconstruiu uma coisa que eu fui com um viés pro livro. Produtividade. E aí ele já desconstruiu, não, cara, vamos falar da importância de você estar com quem você gosta, cara, ver os seus pais, sua família, seus filhos. Cara, o tempo é curto. Sim. A produtividade não é só, beleza, vou ser produtivo, vou entregar mais, vou isso. Cara, use o seu tempo também de maneira produtiva para estar com as pessoas que você gosta. Foi um livraço, cara, mas assim, não dava nada pro livro. A hora que eu vi lá 4.000 semanas, eu fiquei curioso. E ele desconstruiu tudo que também é importante, tudo que o Essencialismo e a Única Coisa pregou, ele foi num viés mais assim, não, cara... Mas o segundo livro do cara Sem Esforço? Ele traz uma linha assim, pelo menos até a parte que eu li era nessa linha, tipo, calma, deixa fluir mais as coisas, menos pressão, porque senão você infarta. Eu sei que você tá emperrado, mas se você chegar até o final e você não se emocionar, você morreu um pouquinho por dentro, cara. Velho, então vou voltar ali. Porque a história que ele conta no final, cara... É absurdo. Fiquei curioso agora. Então, sabe o que é legal, cara? Que assim, como você trouxe essa questão do que livro mudou sua vida e você tá no projeto aí do Cortes dos Livros, vou pedir pra você falar daqui a pouco sobre isso também. Tá. Cara,
fiz um curso e por que é importante essa questão de você também tirar um pouco o pé, né? Eu fiz um curso de coaching. Tá. Foi a primeira formação na época que coaching nem era tão banalizado, assim, Tá. todo mundo fazia Cara, e eu dava acho resultado. um pecado isso, porque eu também cara, eu adoro tipo assim, coaching, eu acredito muito, mas... mas sabe de quem é a culpa? Das próprias escolas de coaching. Ok. Que os caras venderam como se fosse, tipo assim, a 8ª maravilha do mundo, você vai ficar rico da noite pro dia, vai ganhar muito dinheiro com promessa fácil, e aí qualquer um pode ser o coach mais top da galáxia, só que assim, você pode, mas tem um processo, tem uma bagagem, não é assim, tipo, eu vou te cobrar 150 mil reais um projeto, mas quem que é você? O que que você fez? Como é que você desenvolve? Qual que é a sua experiência para isso, né? Como tudo na vida, você tem um médico recém-formado que atende ali num convênio ou atende com valor e você tem um cara que é o número 1 Assim. de cardiologista ali que atende no Einstein, sabe? Tá. Tipo, então são níveis, né? Sim. E a galera banalizou, então por isso que ficou um pouco superficial. Aí você fala que é coach, né? Todo mundo foi mudando os nomes, né? Mas as ferramentas são incríveis, a abordagem é top. Total. Eu fiz um treinamento que aí, cara, eu voltei, tipo, eu sou bastante... Eu fiz comprei lousa, escrevi 1 milhão de coisas que eu tinha que fazer. Tá. E foi aí que eu comecei a ler vários livros e comecei a perceber que isso aí tava me ocupando. Foi aí que eu, tipo, tá bom, então esquece essas paradas de 1 milhão de coisas que você tem que fazer e vamos focar no resultado. Mas aí o que eu trouxe, cara? Que o livro ajuda muito, porque você tem, assim, hoje um livro mais caro que você vai comprar, você vai gastar, sei lá, no máximo 100 reais, nem Sim. são raros. E caro, um livro caro ainda. Caro. Sim. Mas ele vai girar entre 20 a 80 reais, 70 reais, dependendo a editora. Então é um conhecimento barato, porque hoje o mesmo cara, às vezes você vai, sei lá, livro do Tony Robbins. Pô, pra você fazer um treinamento do Tony Robbins, você vai gastar 20, 30 mil reais. Sim. E no livro você tá pegando a cabeça do cara, o que o cara pensou, como desenhou, aquilo que se provou no tempo que ele pode imortalizar em palavras. Então, quanto custa, cara? Você pegar aqui, tipo, gastei 50 reais aqui, mas qual que é a experiência do cara, né? Ó, ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Entendeu? É uma você fala, coisa... cara, quanto que você pagaria pra conversar com o cara, velho? Então o negócio... É uma coisa que eu falo pro pessoal na comunidade, quando eu fiz uma live também eu falei sobre isso. Cara, é a maneira mais barata pra você fazer uma mentoria com o autor. Sim. Cara, o cara tá dividindo com você o que deu certo, o que deu errado. É igual você falou, quanto custa a hora pra você sentar na frente? E outra, o conteúdo é o mesmo. A única coisa é que ele escreveu, e se você for, você tá pagando pela proximidade. Exatamente. E assim, ó, teve, por exemplo, eu li o livro que, pra quem trabalha com finanças e não lê ele, você tem que... Que é o Segredos da Mente Milionária. Não, animal. Entendeu? Tipo, um livro, tipo assim, se você pegar a essência dele, ele trabalha muito questão de mentalidade também, não só pro financeiro, mas se você pegar aquelas regras que ele traz de uma forma mais, tipo, tá bom, como é que eu mudo um hábito de alimentação, de comunicação, tudo você tem um mapa ali de crenças, né? Sim. Mas, que nem, você pega aquele livro, aí eu fui fazer o curso, quando o T. Harv veio pro Brasil, eu fui no curso dele. Então, você pega o treinamento dele, o Millionaire Mind Intensive, cara, é baseado no livro. Então, quer dizer, às vezes você vai gastar 10 pau num curso que o cara vem, tudo bem, você tem experiência, você tem técnica, network e tal. você tem tudo. Então, assim, não vou obviamente, vale muito a pena e tem que fazer. Mas se você não tem aquele recurso financeiro para fazer, pega o livro e executa. Então, tipo assim, faz um por um ali, igual você falou. Tá, ele falou que tem que fazer isso, então vou fazer isso. E testa. Cara, o resultado vem imediato. É muito top, é muito top. Total. Então, eu acredito muito nisso. Eu falo pra todo mundo que me pergunta, cara, por quê? Primeiro, é o que você falou, é mais barato. Cara, e querendo ou não, se a gente for olhar hoje com nosso olhar mais apurado, mais treinado, o digital tem muita gente ganhando dinheiro, extraindo o conteúdo de livro e vendendo em vídeo. Sim. Exatamente. É a mesma coisa, ele só tá, igual você falou, cara, o conteúdo do livro Segredos da Mente Milionária, no livro é você foi lá no treinamento, a essência é a mesma. A única coisa é que o conteúdo tá em vídeo, não tá no livro, né? Então, é a maneira mais barata, cara, de você ter acesso à mente do cara, qual você falou. A história da pessoa, a história, a biografia, você pega a biografia, você vê onde o cara acertou, onde o cara errou, por 50 reais. Só que daí entra naquele lance que você tem que ser disciplinado, você tem que sentar, ler, estudar, absorver. Às vezes sim, é mais fácil se você não tem uma disciplina
pagar um pouco mais caro para ir num treinamento presencial onde você vai estar lá para aprender. Mas ainda assim, eu acho que o livro é a maneira mais barata para se desenvolver, cara. E é profundo, assim, eu vejo que por mais que você vá lá e às vezes, tipo, um cara separa, sei lá, 50 páginas para falar de um tema. E aí, às vezes, ele fala isso em 5 minutos daquele tema, porque ele tem um cronograma. Às vezes o cara vai fazer um curso de um dia, uma palestra de 4 horas, um curso de 2 dias. Não dá para ele pegar, então vamos pegar o assunto X aqui e vou mergulhar até o não dá. limite. Fica um pouco raso, né? Exatamente. Então, por mais que você tenha aquela questão sensorial, às vezes de uma dinâmica, às vezes tipo de um insight que você pensou, mas o livro ele dá traz esse essa suporte. Então, acredito né? que dá para ter que andar. Eu tenho que andar junto para mim. Então, você pode tem. pegar um pouco de vídeo, um pouco de. Às vezes até o áudio, né? Então, podcast eu acho legal também, porque você tem essa experiência. Então, quem está assistindo a gente aqui tá vendo um pouco do que a gente está compartilhando, do que a gente estudou, mas obviamente, como a gente até conversou antes aqui, né? O resumo, falar um ponto que foi importante para você no livro, foi para você. Sim. E eu tô trazendo o que foi importante para mim. Sim. Talvez para quem tá assistindo a gente agora e pegar o mesmo livro ali, vai ter outra vai visão. passar batido e vai ter uma sensibilidade para uma outra parte. Nossa, isso aqui foi o que mais me impactou. Sim. Sabe um livro que eu tô lendo o caminho... isso que eu ia comentar. Foi tão importante para mim os livros que eu comecei a desenvolver um clube do livro lá na minha empresa. Que legal, cara. Então, assim, no final do ano passado, a gente começou a implantar assim. Então, eu dou o livro para eles e aí toda semana a gente lê um capítulo ou um período, um pedaço do livro e na sexta-feira a gente faz um bate lá, se reúne, faz uma troca. E, cara, a gente pegou alguns livros ali de autoconhecimento e tal. E hoje a gente tá lendo o livro O Maior Vendedor do Mundo, do Oji Mandino. Tá. Você chegou? Já ouvi falar. Não li, mas já ouvi falar. Cara, esse foi um livro que foi complementar com o foco para fazer o teu hábito da leitura. Tá. O que eu, resumidamente ali, é um livrinho fininho. Você olha para ele, que nem você que lê bastante, você lê nele, sei lá, 1 hora, acho que você vai comer ele, porque a leitura é mais simples também e tal. Só que qual que é o detalhe? Você tem que ler cada pergaminho lá que ele tem 1 mês. Ele te dá um cronograma. Ele te dá por exemplo, você vai ter um começo lá, ele conta uma história, e é bem legal que ele é meio... Ele é temporal, né? Então ele é narrado na época lá, tipo, há 2.000 anos atrás, por exemplo. Então, o cara fala de camelo, o cara conta da história da vida. Então um livro meio parecido com O Homem Mais Rico da Babilônia. Sei, já li. Ele conta uma historinha ali e tal. Só que qual que é o ponto? Quando chega nos pergaminhos, ele fala assim, ó, se você começar a ler e você furar, você volta no começo. Tá, você recomeça, tá bom. Então, beleza. Então, você tem que ler de manhã, de tarde e de noite. Tá. Então, você vai ler ali, tipo, um capítulo por 30 dias, aí acabou, você vai pro outro, Então, você, durante o dia, e não é longo os capítulos, são 2, 3 páginas no máximo. Então, que nem eu tenho 3 páginas, você vai ler, sei lá, em 5 minutos. Tá. Então, beleza. Então, tem 5 minutos de manhã, 5 da hora do almoço e 5 da noite. Tá. E, cara, sabe o que é muito louco? Porque se você lê a mesma página ali, no mesmo dia, por 30 dias, cada hora que você lê, você pega um pedaço do trecho do texto. Você tem uma visão diferente. Exatamente. Então, você vai pegando pedaços diferentes do mesmo texto. Você fala, cara, como é que essa parte eu não li de manhã e à tarde eu tô lendo? E de noite parece outra coisa. Entendi. Então, você vai reforçando. Então, que nem quem faz mesmo demora 10 meses. São 10 pergaminhos. Entendi. Então, assim, lá com a minha equipe a gente tá fazendo resumido, né? Pra não ficar os 10 meses também. Né? Mas eu sugeri que eles fizessem, que eu fiz. Eu tive que fazer 2 vezes, porque a primeira vez eu quebrei no meio do final de semana aí lá. Voltei. Então, assim, e aí eu baixei o PDF, fui lendo também no PDF e tal. Então ajudou bastante, cara. E é um livro que traz 10 insights ali de vida, assim, bem legal. Tá. Ó, um livro fininho, cara, que eu li recente, que tá, assim, fácil no meu top 5 do ano. Cara, Os 4 Compromissos. Isso mesmo. Nossa, cara. É um livro de uma filosofia tolteca do México. Que legal. Bem antigo, assim. Ele fala sobre 4 compromissos, cara. É um livrinho assim, cara, também. Fininho. Top. Tem 80 páginas. Mas, cara, é um nível de profundidade sobre alguns temas, assim, absurdo, cara. 4 compromissos. Alguns aqui, já que você tá falando, pra eu começar a ler. Muito bom, legal. Cara. Muito bom, muito bom. É um livro que acho que tem aí uns belos 100... de poucos anos, assim, legal, de existência, legal. Assim, sabe? É muito legal. É muito top que nem esse do Oji Mandino é dos anos... 0. É antigo, ele tem
sabe, deve ter uns 50 anos aí de história, né? Então, assim, Legal. como... É legal esses livros que se provam num tempo, né? Então, que é atemporal, você vai lendo ele e você tem muito resultado. A gente tá lendo um livro em comum, né? Que é o Diário Estoico? O Diário Estoico. Cara, A Gabi que me deu, eu achei sensacional. Eu sou muito assim, fã do estoicismo, cara. De 2022 pra cá, eu fiquei fã, cara, da filosofia estoica. Porque, cara, acho que é uma maneira de você tirar um pouco aquela loucura, ansiedade, de você querer controlar tudo, todas as variáveis. Sim. Então, cara, eu leio diariamente aquela pagininha lá que, cara, às vezes você falou, né, do outro que é pequeno. Cara, 5 minutos ali naquela página, cara, às vezes você começa o dia já que você leva um soco no estômago. Exatamente. 7 horas da manhã. E às vezes, assim, aconteceu comigo esse ano, a Gabi me deu, eu comecei a... Confesso que alguns dias eu pulei. Tá. Falhou. Mas assim, tem dia que às vezes, até quando dá uma furada, na hora que eu abro ali e olho, eu falo, nossa, velho, eu precisava disso. Soco na cara, assim, tipo uma injeção de ânimo. Porque esse negócio de ter essa questão diária, assim, né, que você tem esse acompanhamento, é muito legal porque às vezes aquilo que você tá precisando ler tá ali, né? Tá ali. Então, tipo, por bastante tempo eu li eu faço sempre deixo sempre aberto ali os provérbios, que também tem eu leio um por dia e tal. Então, muitas vezes tem um pedacinho ali que você já leu e fala, putz, velho, isso aqui é importante. Por que eu tô tirando o foco daqui? Então é bem legal, eu gosto bastante. Isso que você falou é interessante, sabe? Porque lá no meu Instagram, diariamente é o meu post da manhã, meu primeiro post do dia. Sim, eu percebo que isso é uma forma que você tem uma disciplina muito legal. É, uma disciplina. Eu vou falar disso também, que isso tem muito a ver com o crescimento do canal. É o meu ritual da manhã. O meu story do Diário Estoico. E, cara, é muito legal, porque tem vezes que você falou, às vezes, eu precisava ter lido isso, sabe? E às vezes o pessoal vai lá e interage. Nossa, esse aqui foi pra mim hoje. Legal. Tipo, o pessoal interage, né? Porque às vezes é aquilo que você falou, às vezes eu tenho uma visão, o Márcio vai ler, tem outra visão, e às vezes a pessoa responde e fala, mano, obrigado, cara, isso aqui... você não tem dinheiro que pague, cara. Pessoa, 7 horas da manhã, dá um feedback pra você, que é normalmente o horário que eu posto, 6h30, 7h30 ali. Cara, isso foi pra mim hoje. Comecei o dia melhor. Porra, isso é muito gratificante, cara. Que legal. Você tá falando de ritual, então traz pra mim aqui, pra quem tá assistindo a gente. Tá. É óbvio que não existe uma receita de bolo perfeita, né? Mas existem algumas formas, assim, pelo menos que você que tá bem na frente disso, né? Como é que a pessoa pode começar a condicionar esse hábito de leitura? O que você traz de pontos positivos? Que é uma coisa que eu acho que eu vi, que eu acho interessante, que é você grifa, risca e tal. Sim. Então, assim, isso é um negócio que pra mim, lá em casa dá briga, tá? Por exemplo, quando eu pego um livro, por exemplo, aqui, você até agradecer aqui, ó, vou mostrar os livros. Bruno, dá um zoom aqui, ó. Ó, o livro que eu ganhei dele aqui, o Nude, e o Ato Criativo, Uma Forma de Ser. Isso aqui é pra Gabi. Então, assim, quando a Gabi vê um livro meu, ela desenha, rabisca, vira do avesso, quebra um negocinho aqui no meio. Tem até polaridade na internet, não sei se você sabe disso, de quebrar isso aqui. Tem? Tem, a galera, tipo, tem gente que é um crime. Caramba. Você amassar e quebrar o... Eu não sei o nome disso aqui. É a brochura, tem um nome técnico, eu não lembro tipo, também. Quebrar quem quebra e quem não quebra. Tem gente, tipo, que é tipo feijão em cima ou embaixo do arroz, né? Tá. Então a galera na internet é polarizada. Tipo, quem faz isso não é bem quisto. E, tipo, eu já sou assim, ó. Ela rabisca. E, cara, eu tenho um negócio com os livros que eu não curto rabiscar, entendeu? Tipo, eu leio eles... Então você vai pegar os meus livros, parece que acabou de tirar. Parece que você comprou agora. Eu sei que isso atrapalha bastante a absorção. Então eu comecei a fazer resumo e tal. Às vezes leio mais de uma vez. Você chega até a colocar umas etiquetinhas, mas normalmente eu gosto de deixar ele mais clean, sabe? Mas você sabe que isso aí é um caminho sem volta. Eu era assim também. Eu falei, não vou rabiscar não, cara. Tipo, puta dó, o livro. Cara, depois que você mete a caneta uma vez... Então, cara, eu fico bem assim, então, é exatamente. E aí você acredita que você me influenciou, que eu fico vendo seus stories ali, e aí eu comecei a pensar esses dias aí, sei lá, depois que a gente conversou, né? Aí eu assim, puta, cara, faz sentido grifar e às vezes riscar, porque aí você foca reforça ali naquilo, né? Aí, tipo assim, não, pra mim, então beleza, eu vou deixar um rascunho que eu vou... Você vai anotando do lado.
que também você fixa. Tá. Mas às vezes você não tá com, sei lá, vou ler, tipo, antes de dormir. Você tá com... Aí não dá pra Tá você pegar um trecho caderno pra ali. você ter ali. Sim, sim. Então, às vezes eu vou na memória mesmo, às vezes eu vou voltando, mas fala um pouco sobre O esses ritual, hábitos, né? o Pra ritual, pra ver quem tá assistindo se vai comprar essa sua visão ou se a pessoa bom, tem alguma coisa sim. diferente. E até se você tiver uma coisa diferente, comenta aí como você faz, se o seu hábito é parecido com o dele, se é mais parecido com o meu, Boa, que faça boa. sentido pra você. Ó, falando em ritual, acho que o primeiro ponto, igual eu falei lá no começo, a primeira coisa, você quer... Porque assim, né? Vamos falar sobre hábito de leitura primeiro para entrar no ritual. Você quer criar o hábito, leia o que você ama. Primeira coisa. Tá. Não vai na dica do Márcio, não vai na dica do Adilson, cara. O assunto que você gosta muito, pega ele pra ler. Acho que é a primeira Legal. coisa. A segunda, que também é muito óbvio, mas eu falo, é uma mudança de hábito. Cara, se você quer realmente criar o hábito, prioriza. Prioriza do tipo, coloca logo amanhã, logo cedo. Porque assim, ó, se é prioridade pra você, você não vai fazer sua prioridade 11 horas da noite. Tá com a cabeça cheia, cansado. Você tá cansado, o dia já foi, você tá esgotado. Então, tudo depende do quanto você realmente quer criar o hábito. Se você quiser mesmo, coloca na manhã, cara. Porque se o seu dia for difícil, se você tiver problema, você já fez a sua parte, já fez a leitura. E também, até complementando o que você está dizendo, é o melhor momento. Se o cara tem um ambiente favorável de manhã, cara, tá silêncio, Sim. tipo assim... Não, a cabeça tá fresca, você acabou de acordar, lógico, pode ser que você acorde com alguma preocupação no trabalho, alguma coisa assim, mas ainda assim é um horário talvez mais fácil. Então, primeira coisa, cara, é um assunto que você gosta muito. Segundo, tem que priorizar. Porque, cara, senão é uma vontade, cara. Sim. É uma vontade como uma vontade minha de jantar no McDonald's daqui a pouco, por exemplo. É uma vontade. Então, a priorização ela é importante, cara, porque se você quer criar hábito mesmo, joga pra amanhã. Legal. E não é muito tempo, cara. Isso eu acho que é o grande segredo também. Hoje, respondendo um pouquinho sobre o meu ritual. O pessoal olha lá meu Instagram e olha o Adilson. O Adilson lê um livro por semana, tal. Minha média é uns 3 livros por mês. Legal. Ô, Márcio, eu leio 30 minutos de manhã, 20, 30 minutos no almoço e quando eu tô muito empolgado eu leio à noite. Legal. Só que todo dia. É esse o segredo. E eu vejo que a galera às vezes fala assim, não, eu vou reservar aqui um sabadão, à tarde eu vou destruir de ler. Não vai dar certo, cara. Cara, você cansa, porque da mesma forma que você fica cansado às vezes, tipo, estudando qualquer coisa, né? Tipo, chega uma hora que a cabeça, dependendo do assunto também, você tá absorvendo ali, sei lá, 50, 80 páginas, tipo, meu... Chega uma hora que não entra mais, dependendo do assunto, você não capta mesmo. Então tem esse lance do ritual que é tipo assim, não, é aquela hora inegociável, sabe? Minha manhã acordei, tomo café, diário estoico, e vou fazer minha leitura. Só que, cara, é todo dia. É tipo assim, eu saio de férias, eu leio. Sábado eu leio, domingo eu leio, mas todo dia. Então, pra ajudar a criar o hábito, não é muito tempo, cara. O segredo é um pouquinho, mas todo dia. Sim. É 20 minutinhos por dia. 30 minutinhos no máximo por dia, mas todo dia, sem furar. Aí entrando mais no ritual de leitura em si. Tá, legal. Que bom. Aí agora é onde, na verdade, o Cortes existe por causa desse ritual meu. Tá. Cara, antes de você falar, ó pra você que vê que louco, 20 minutos no dia, cara, tipo assim, pô... Como é que a pessoa não tem 20 minutos? É porque não prioriza. Não prioriza, exatamente. Eu acho que vai muito de você ter essa... Assim, não, cara, eu realmente quero isso pra mim. Eu quero virar um leitor. Legal, uma leitora. Legal. Prioriza, cara. Joga pra amanhã, troca. Ô Márcio, a gente sabe, cara, 20 minutos a gente perde no celular de manhã. Opa. Vendo as notícias do dia, vendo o WhatsApp, o que aconteceu, falando... Legal. É só priorizar, cara. Prioriza que sai, né? E aí, pegando nessa do ritual de leitura... Isso foi, inclusive, o motivo porque eu criei o Cortes, que no começo era um negócio que não... Fui jogar pro mundo mesmo, assim. O que acontece? Eu comecei a ler, falei lá dos 4 meses para ler o primeiro livro e tal, e aí depois eu entrei no flow. Tá. Aí começou, um atrás do outro. Livro, e eu não grifava, não fazia nada, só lia. E aí eu comecei a ler muito rápido, assim, que, cara, é musculatura, você vai aumentando. Sim. O que eu lia... por exemplo, o primeiro livro 4 meses, hoje em 4 meses eu leio, sei lá, 15 livros. Sim. É uma musculatura, você vai treinando, seu cérebro vai evoluindo. Sim. Aí eu falei, cara, tá escapando o conhecimento.
eu tô sentindo que eu não tô absorvendo. Tá muito no volume e às vezes pouca qualidade. Exato. Assim, entendi. Aqui, ó, beleza, li um, vou pro próximo. Li um, vou pro próximo. Li um, vou pro próximo. Entrei num flow legal. Uhum. Mas eu falei, não, cara, não tô retendo. Não tô retendo conhecimento. Aí eu falei, e agora? Preciso reter o conhecimento. Aí eu falei, vou grifar. Aí comecei a grifar. Aí eu peguei a canetinha lá e pá, grifei. Eu tinha um pouco meio assim, o livro e tal. Eu grifei depois, aí passou. Aí, beleza. Aí, mesmo assim, depois de grifar tudo do livro, acabou o livro. Aí eu falei, tá, e agora? Vou fazer uma resenha. Fazer um resuminho aqui. Legal. Vou abrir o computador, vou digitar a minha resenha aqui e ver o que vai dar aqui pra eu absorver mais esse conhecimento. Legal. Pra eu guardar mais. E aí, nesse dia, foi o dia que eu criei o Cortes. Eu falei assim, bom, beleza. Vou fazer a resenha do livro. Aí sentei, cara, abri o computador, abri lá o Google Docs lá e comecei. Aí eu falei, cara, mas se eu jogar isso aqui pro mundo, porque fazer a resenha aqui vai ficar guardado no meu drive e às vezes você nunca mais volta lá no conteúdo. Eu falei, deixa eu ver como é que é isso aqui, cara. Fui no Instagram. Aí eu fiz uma pesquisinha lá, fiz um benchmark rápido ali, achei 2 pessoas que falavam sobre leitura com consistência e desenvolvimento pessoal. Aí eu falei, cara, tem 2, cabe mais um. Top. Vou. E aí na época, porque o Cortes, né, na época falava muito sobre, até hoje tem, né, corte de podcast, corte de, era aquela febre do corte, Sim. né. Aí eu falei, mas eu fui lá no Instagram, procurei lá, cortes dos livros, aí tava liberado. Eu falei, ninguém quer falar de corte de livro, né? Eu pensei na minha cabeça, né? Mas a sacada é muito boa. Você pegar porque, na verdade, é um cortezinho. Sim. É um trecho, né? Sim. Aí eu falei, criei o arroba. Aí eu sou muito assim, cara, eu sou muito de executar as coisas. Eu criei o arroba, já fui pro Canva, já criei o logo, voltei. Aí eu fiz um post lá e comecei. Falei, vou pôr isso pro mundo. Aí, qual que é a essência disso tudo? Que tá muito enraizado com absorver o conhecimento e reter o conhecimento. Legal. Por quê? Pensa comigo. Eu li o livro, eu passei por aquele trecho. Aí eu grifei. Beleza. Passei por ele uma vez. Eu vou criar esse conteúdo depois para postar lá no Instagram. Eu vou ler de novo aquele trecho. Eu estou lendo ele pela 2ª vez. Perfeito. Aí eu vou digitar o conteúdo. Eu estou digitando e automaticamente lendo pela 3ª vez. O dia que eu vou postar, eu faço uma revisão final, eu leio ele pela 4ª vez. Cara, desculpa, 4 vezes. Não dá pra falar que não vai gravar. Legal. Entendeu? Legal. E aí eu falei, então ficou nesse flowzinho aí, né? E eu comecei a postar, cara. E eu falei, na época eu criei o arroba, eu não queria usar o meu pessoal. Eu falei, não, eu quero que o pessoal que venha, porque se identifica mesmo. Com a ideia, né? Não comigo, né? Mas mais com a ideia. Porque o cara que tava no meu pessoal, ele me acompanhava na minha vida pessoal, né? Não, amigo, conhecido e tal. Eu vou criar um do zero pra falar só disso. Que legal. E aí comecei, cara. Estratégia muito boa. Comecei. E aí foi um atrás do outro. E aí entra na parte da disciplina, né? Que você falou, você é disciplinado e tal. Sim. Cara, eu falei isso num podcast que eu fui outro dia, eu vou reforçar aqui hoje. Eu estou desde novembro de 2021 sem furar um dia no feed. Que legal, velho. Um dia. Parabéns. Parabéns. Por quê? Porque às vezes que você pega um livro desse aí, 200 páginas, eu extraio, 15 cortes. Cara, 15 dias de conteúdo. Eu só preciso entrar e postar. Eu só preciso ter essa disciplina de entrar lá e fazer o post. E isso ajudou no crescimento, cara. Com certeza. Tipo, o algoritmo do Instagram gosta de mim, eu tô lá todo dia. Sim. Né? Então tem isso. Eu comecei em agosto de 2021 e aí fica exponencial. Eu tô com 30 mil seguidores em 2 anos. Tive um pouquinho de tráfego pago para dar uma aquecida. Mas, cara, o algoritmo, ele gosta de mim. Sim. Porque eu tô lá, eu tô nos stories. Você é disciplinado no stories, você é disciplinado no feed. Então, você tá usando cada algoritmo dele ali da forma que tem que ser. Legal, exatamente. cara. E aí ele vai entregando pra mais gente, né? Ele vai entregando, a galera vai engajando. Então, acho que a parte de absorção do conteúdo, como é que eu absorvi mais conteúdo? Porque tem uma pirâmide, depois eu não sei o nome, mas tem uma pirâmide do conhecimento. Sim. Que o jeito que a maneira mais fina de você reter conhecimento é você passar o conhecimento. Isso, ensinar, né? Acho que você capta. É 90 e poucos por cento.
Tipo, se você lê, leitura, inclusive, o pior de todos, é a ponta de cima da pirâmide, é tipo 5%. Isso. E a hora que você vai ler e tal, e quando você passa o conhecimento, eu tô retendo. Então, na verdade, o Cortes, lógico, tem esse propósito de eu fomentar o hábito da leitura. Cara, o livro mudou minha vida, o mesmo jeito que você falou, mudou a sua. Cara, Sim. muda de outras pessoas também. Eu quero levar isso pra frente, mas ainda assim é uma maneira, pra mim, de reter o conhecimento. Legal. Porque eu tô passando... Porque a hora que eu vou preparar o conteúdo... Cara, são 30 mil pessoas. Eu me cobro, tipo, Tem uma preparar... responsabilidade, né? Você não pode os trazer caras- qualquer coisa ali pra Exatamente, pessoa, o cara tá perfeito. lá todo dia. Então eu tenho que, né? Eu tenho que preparar algo de qualidade pra ele. Sim. Então, automaticamente, isso reforça mais ainda esse cuidado no conteúdo. Então, eu acabo estudando mais, Legal. acabo me aperfeiçoando mais. Legal, muito Então, bom. acho que, em resumo, cara, grifar bastante, aí eu posto, a galera curte. Então, acho que... Compartilhar, esse Compartilhar. ponto que você trouxe. E às vezes a pessoa que está acompanhando a gente aqui não precisa, talvez, se quiser, óbvio, pode ter essa oportunidade também de abrir um canal ali e tal, Sim, uma página. Sim. Mas compartilhar, por exemplo, muitas vezes, que nem a Gabi gosta muito de ler também, cara, às vezes a gente tá lendo junto, às vezes num sábado, de manhã, ou em algum momento, que um chega e fala pro outro, puta, velho. Que nem eu tô lendo, ela me deu o livro do David Goggins lá que Nossa. saiu. O qual? O primeiro ou o segundo? Nada Qual- pode me ferir ou nunca Não, hora de nada parar? pode me ferir, Tá, que é o que ele tá maravilhoso. com... Sim. Que é a biografia dele, né? É. Então, puta, velho, primeiro capítulo ali, bordoada, né, da história dele, né? A que você- capa no começo, aquela ordem de advertência, É, você já leva não, um então- soco. Exatamente. Eu li e falei, nossa, que soco na cara. Aí quando ele começa a contar a história dele, você fala, nossa, cara. Tipo assim, que pedrada. Aí ela, por que pedrada? Aí você conta, pronto, já fixou. Sim. Porque você já ajudou a fixar, não Sim, 100%, mas sim. já ajuda a fixar. Sim. Então, trocar com as pessoas, né? Porque você vai falando, a pessoa vai ficando você curiosa e tá- ajuda, né? Não, o Goggins, cara, é assim, eu li esse, o Nada Pode Me Tá. Ferir, e eu li um novo agora recente, Eu vi que você comentou. Nunca é Hora de Parar. Cara, o Nada Pode Me Ferir já era espetacular. Tá. O Nunca é Hora de Parar é muito acima. Ele é muito Top. bom. Foi a minha Ah, melhor que leitura do legal, ano. que legal, Fácil, que fiz legal. sobrando. A mentalidade desse cara, Então, nunca eu vi, consumi cara. muito conteúdo dele de vídeo. Tá. Então, assim, na pandemia mesmo, tipo, eu fiquei fissurado Tá. nos conteúdos dele, então eu acompanhei muita coisa. Uhum. E aí, tipo assim, só que os livros ainda estavam em inglês, né? Não tinha Sim, nada chegou em português. recente agora pro Brasil, aí. Então, assim, falei, putz, cara, eu não tenho fluência em inglês, então, tipo assim, quando eu leio, eu já tentei pra estudar mesmo, então, mas aí Tá. demora muito pra você ler e tal. Então eu falei, sim. meu, não vou queimar Sim. cartucho agora, na hora Sim. que vir E eu outra, vou tem ler. muita coisa pra ler, né? Dá pra esperar. chegar, Exatamente. tá. Apesar que tipo assim, eu fiz isso um período, me ajudou, melhorei um pouquinho no inglês por conta disso. Você vai Tá. indo, aí você fuça as palavras ali Tá. e tal, vai entendendo. Só que assim, é uma página, duas por esse período aí, não dá pra você ler. O que você lê 10, É. 15 páginas, você vai ler duas sofrendo. E não fixa também, porque você tá mais preocupado Na tradução. na tradução do que no conteúdo. É claro que ajuda, mas enfim, né? Então não é muito legal, não. Não, mas isso que você falou faz total sentido. E às vezes em casa também é a mesma coisa. Às vezes eu falo, li esse livro aqui, não, senta aí, vamos conversar. Então, porque além de você querer trocar ideia, né? Sim. Você quer falar, nossa, essa história aqui eu preciso contar pra alguém. É uma maneira de a gente reter, né? E esse cara, mano, eu virei Que legal. fã dele, assim, muito cara. legal. A história dele é surreal. é... E assim, chega a ser até uma parada anormal, né? Você fala, cara, não é normal esse cara assim. Fisicamente. Você vai ver a hora que você chegar no 2, você vai ver as coisas que ele faz e fala, cara, eu tenho dificuldade, de verdade, pra explicar pra alguém quem é o David Goggins. Então, tem um vídeo dele no YouTube, que eu não sei quem foi o cara que fez, mas é um resumo, assim, de um livro. Tá. Tem um livro em inglês lá que é 60 dias com um CEO. Acho que é isso, ou 90 dias com um CEO, 60 dias, acho que é isso. Tá. Que um cara viu ele nas provas, um milionário americano, que fazia também, Tá. e contratou ele pra ser o coach dele. Ficar do lado ali só. E te falou assim, aí eles, Me treina. eles combinaram assim, cara, a regra do David Goggins era assim, ó, tudo que eu falar você vai fazer. Cara, eu não queria fazer esse coach com ele. Tipo assim, ó, então assim, a regra é, eu vou até a sua casa, eu não tô pedindo pra sair da minha casa pra ir na sua, Você tá eu me vou pagando passar pra lá isso, os dias né? com você e você quer? O cara, quero. E aí o cara começa a resumir lá o livro e tipo assim,
O cara tá na empresa, ele manda pagar burpee. Acorda de madrugada pra correr, pular num lago gelado lá, congelado. Tipo assim, o cara passou 60 dias e no final ele resume que, tipo, foi a melhor transformação na vida dele. O cara ficou muito mais resiliente e tal. Não, ele é absurdo, cara. Mas assim, é inacreditável. Mas um negócio que a gente tava falando, né? Esse propósito, né, de você compartilhar ajuda muito. Eu palestro, né? Então, algumas palestras que eu faço foi com base nos livros. Então, eu peguei um conhecimento lá, sei lá. Eu li o livro do Lobo de Wall Street, aquele Os Segredos do Lobo. Sei. Ali ele traz a ferramenta de vendas dele. Tá. Então, assim, ele tem um método ali. Sim. Então, beleza. Então, eu entendi o método, li 1, 2 vezes, 3 vezes ali e consegui, tipo, resumir. E aí ele virou uma palestra de vendas, por exemplo, que eu aplico com alguns clientes. Eu consigo, óbvio, peguei mais coisa, né? Mas assim, aí você vai captando, ó, legal, aqui serve isso, aqui serve isso. Então, você consegue usar como uma ferramenta de transformação de conhecimento, porque você consegue pegar os conteúdos dos livros. Então, vale muito a pena. Não, foi aquilo que a gente falou. Tem muita gente hoje em dia que ele transforma o conteúdo do livro em mentoria, em infoproduto. Porque assim, ó, tem várias personas. Tem aquela pessoa que vai querer realmente ler. Tem aquela que ela é mais visual. Então, talvez ela não vai funcionar no livro. Ótimo. Ela vai funcionar. Tem aquela pessoa que ela precisa se deslocar para ir ver a palestra do Márcio. Porque se ela não tiver presencialmente, ela talvez tenha muita... em casa tem muito desvio de atenção. Então, ela precisa ir lá ver. Então, eu acho que no final... O importante é o conhecimento. Ótimo. Exatamente. Independente se está no livro, se está na palestra, igual você faz, no vídeo, no documentário, são jeitos diferentes de entregar a riqueza, que é o conhecimento, né? Para levar isso para frente. Cara, e assim, ó, as histórias são muito legais também. Tipo, tem um livro, putz, eu não vou lembrar o nome dele agora, que faz muito tempo que eu li ele. Mas que o cara conta histórias. Putz, como é que é o nome desse livro? Do que é? Que ele conta, tipo assim, ele vai contando histórias de empreendedores. Então ele conta a história como é que surgiu o Banco Imobiliário. Então, nossa, não interessante. Cara, eu vou fuçar lá nas minhas coisas, porque assim, é muito legal, porque ele traz várias histórias, tipo assim, ó, o Banco Imobiliário era um cara, né, nos anos... Lá nos Estados Unidos, ele estava desempregado, aí ele pegou uns papelão lá, não tinha dinheiro para comprar brinquedo pro filho dele. Aí ele pegou os papelões, colocou lá e inventou o Banco Imobiliário. Aí ele brincava com o filho dele. Aí a molecada da escola viu, o filho chegou contando, nossa, meu pai brincou comigo. Aí ele começou a fazer os tabuleiros pros filhos do pessoal da escola. Aí ele levou na Estrela, né, que seria tipo... Ele tentou vender lá, os caras recusaram, aí começou a crescer, aí ele vendeu o Banco Imobiliário. Então, tinha um negócio que ele fez para os filhos. Então, o cara conta a história do Sucrilhos Kellogg's, tipo assim, que foi era um alimento no hospital. Então, não era mais seco, né? Era uma massa que eles faziam, serviam lá para os idosos e tal. E aí, um dos irmãos que fazia esqueceu, fora da geladeira, a massa. E aí ficou crocante. Aí deu pro pessoal, o pessoal gostou mais do crocante do que mais mole. Aí o outro irmão colocou açúcar. Falou, nossa, isso aqui é mercado, isso aqui vamos pro mundo que a galera vai comer. Então olha pra você ver que ele conta várias histórias, tipo assim, de erros ou coisas que que a galera não sabia e coloca no livro. Bem legal, cara. Eu não lembro tem desse livro. Parecido, depois se você achar, você me fala, fiquei curioso. Tem um parecidíssimo com esse, que você até falou do autor, que é o Tim Ferriss, o Ferramenta de Titãs. Sim. Cara, isso é maravilhoso. Que ele faz exatamente o que a gente tá fazendo aqui, ó. A gente tá batendo papo, a gente tá trocando ideia. Sim. E ele tem um podcast. Eu tenho esse livro, mas eu não li ele ainda. Nossa, cara. Esse livro, grandão, né? sabe o que é legal? Esse livro, eu leio ele como se fosse pílulas. Legal. Porque tem, cara, não, ele 900 páginas. Ele é gigantesco. Então eu não sento lá pra ler. Então o que eu faço? Às vezes eu pego, hoje eu vou ler alguém. Tá. O que ele fez? Ele pegou a essência de todos os entrevistados dele e transformou em livro. Só que, cara, os entrevistados dele é tipo assim, o Obama, o próprio Tony Robbins, Oprah, o Tony Robbins, o Schwarzenegger. Então, tipo, é legal você ver a mentalidade dessa galera, sabe?
E, tipo, eu leio mais ou menos nessa pegada. Que legal, eu deixo cara. lá no mesinha lá, Sim. aí eu vou ler um pouquinho. Aí eu pego, cara, cada capítulo tem 3 páginas. Só que, cara, é a essência, é um É a episódio. ferramenta do cara, né? É o Isso, modelo mental dele. Legal. Tipo assim, igual, por exemplo, a gente tá aqui meia hora e pouco conversando, o Tim Ferriss, ele extrai a essência da conversa do podcast dele, que é o Tim Ferriss Show, e coloca num capítulo. Só que, cara, é um modelo mental do Schwarzenegger, do Obama, Sim. desses caras que a gente gosta, do Steve Acker. Tipo, é Sim. muito legal, cara. É, É muito legal legal. É mesmo. bem parecido com esse que você falou. Sim. É muito legal. Então, assim, pegar a mentalidade. Então, eu li alguns pessoas contando do Warren Buffett. Então, tem um cara lá que é. Como eu fiz para vender. Como eu convenci o Warren Buffett a me comprar, alguma coisa assim. O cara tinha uma joalheria e ele vendeu o negócio dele pro Warren Buffett. Ele comprou lá, investiu. E aí ele traz os princípios, tipo, por que o Warren Buffett investiu em mim? Então ele conta ali, tipo, ó, eu fazia isso, eu fiz isso, aí ele gostou disso. Então, assim, é um livro de gestão de negócio que o cara tá falando de gestão de negócio, mas contando uma história. Então você capta muito, tipo, pô, que legal, o cara, ele conseguiu convencer o Warren Buffett a investir no negócio dele porque ele tinha uma liderança que funcionava ali, o pessoal era autogerenciável. Eu confiava nas pessoas, eu contratava bem as pessoas, eu tratava bem o cliente. Então, são coisas que ele foi trazendo como pontos positivos que você pega aquilo e fala, cara, aplica no seu negócio. E esse cara captou o Warren Buffett... Um dos maiores investidores do mundo, tipo assim, exatamente. Então é bem legal. Top. Muito louco. Fala um pouco do seu trabalho hoje no Corte dos Livros. O que você, além do conteúdo aí diário que você posta e tal, o que você expõe para quem quer conhecer um pouco mais, quer iniciar, o que você tem? Beleza, legal, boa. Então, assim, primeiro, a essência ali do Corte. Se você entrar lá no feed lá e me acompanhar diariamente, você vai ter o resumo do livro na minha visão. Legal. Porque é aquilo que eu tava falando, eu faço as marcações e faço o conteúdo lá. Né? Então vai ter ali a essência. E é legal porque às vezes você tá em dúvida, por exemplo, de comprar um livro, né? Sim. Aí você lê lá, e normalmente como que eu faço? Eu sempre posto uma sequência do livro. Que nem hoje eu postei a resenha do livro Liderar é Fácil, eu acho. Liderar é simples, mas não é fácil. Então eu começo sempre com a resenha, para trazer um pouquinho de contexto do que é, e depois no dia seguinte eu começo os cortes. Legal. Então, assim, se você vê os cortes, você mais ou menos consegue ter um cheirinho do que o livro vai te entregar. Sim. Né? Então, acho que primeiro é essa coisa, é o meu conteúdo gratuito, digamos assim. Tá ótimo. lá, você vai ter lá, você vai acompanhar, você vai ter alguns insights, você vai ter essa pegada. Primeira coisa. Aí depois eu tenho uma comunidade, que chama Mentes em Transformação, que é um clube de leitura. Legal. Onde eu faço a curadoria de um livro por mês com foco em desenvolvimento pessoal. Dentro dessa comunidade, ela é muito focada em líderes, empresários e empreendedores. Legal. Então, é a minha turma que está lá hoje, né? Então, é o primeiro ticket ali, onde eu auxilio essa galera que tá buscando se transformar. Aí vai ter o meu apoio, vai estar mais próximo, a gente se encontra todo sábado, que é o que você falou que faz na empresa, é a mesma coisa. Legal, só que no digital, só que online. Sim. E aí tem o Brasil todo. Eu tenho, cara, pessoas que são do Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio, tá todo mundo lá. É muito rico isso, cara. Tipo assim, porque que nem lá hoje na minha empresa, o que acontece? A gente troca ideia, né? E eu acabo dando uma visão, resumindo, dando um conhecimento daquilo que eu sei, né? Sim. Só que quando você participa, cada um, obviamente, troca ali, fala a sua visão, o que achou do livro e tal, mas quando você participa de um grupo desse que você tem, é muito rico porque você traz pessoas que têm uma experiência de vida também, que troca, que pergunta, que fala, e ainda a sua tutoria, que legal, cara. E tem o lance cultural também, né? Porque assim, tem uma do Rio Grande do Sul, uma do Rio e tal. Então tem um lance cultural. No Brasil é muito diverso. Tem vários Brasis dentro do Brasil, né? E a riqueza é isso. Eu sempre falo para todo mundo que eu convido para entrar, que eu indico a comunidade, eu falo, cara, o grande entregável não é o livro. Você vai ler um livro, beleza. Você vai ler um livro, é muito legal. O brasileiro que não lê ainda, você vai ler um livro por mês, você vai ter um planejamento. Eu entrego meio que um planner assim. Que legal. Ó, leia da página
3 à página 7 hoje, eu monto um planner. Que legal, uma programação mesmo. Top. Porque daí mais ou menos dá uma guiada, né? Pra cada um tá na mesma linha. Na mesma linha. Então daí eu entrego esse planner, monto, entrego. Aí nos encontramos todos os sábados. E aí o que você falou, a riqueza é a troca. Porque sabe um negócio que é legal também? Porque às vezes você aprende com a história do outro. Porque você, por exemplo, você lê o livro e falou, cara, me pegou porque eu tive essa visão. Aí você fala, pô, eu não tive essa visão. Mas que legal a visão dele, faz muito sentido pra mim, eu vou pegar isso pra mim. Sim. E aí quando eu compartilho a minha visão, você pega legal isso aí. Então, tipo... E aí você vai juntando mais facetas, né? Porque tem sempre o ponto de vista da pessoa, né? É o que a gente tava falando no começo aqui no bate-papo. Tem o viés, né? Você vai ler o livro com o jeito que você enxerga o mundo. Sim. Eu vou ler do meu jeito e a gente vai trocar. E às vezes no mesmo pedaço, né, cara? O mesmo trecho, eu vou absorver de um jeito, o Márcio vai absorver de outro jeito. Perfeito. Então eu sempre falo, cara, legal, você vai estar lá na comunidade, tem um livro por mês, vai ser bacana, eu vou estar junto, eu vou fazer a curadoria do livro, eu vou fazer ali acomodar ali como se fosse cuidar ali do nosso encontro, vou fazer a mediação, mas a grande troca, a grande riqueza da comunidade é a troca. É a troca, o network, você conhece gente nova, né? Então isso é uma coisa que tem ali também. Paralelamente a isso, eu tenho 2 outros produtos que geram um pouco mais de proximidade comigo, direto assim, que é uma mentoria de liderança. Legal. Que daí fazemos 12 encontros online de 1h30, onde eu passo ali uma essência do que eu acredito, que é o lance do viés, né? Sim. Que é o que deu certo pra mim até hoje. Legal. E aí é 1 a 1? Ou não? Não, legal. Não, é como se fosse aqui, só que online. Eu acho que quando eu penso em mentoria... Às vezes, quando é em grupo, às vezes a pessoa não quer abrir alguma coisa, sabe? Sim. Ela quer ficar mais ali, né? E fica um pouco superficial. É porque, o que acontece? Hoje tem gente que tá vendendo infoproduto com viés de mentoria e não é uma mentoria. Exatamente. Porque assim, antigamente era curso, né? Tudo era curso, beleza. Hoje o cara às vezes vende um curso gravado e fala que é uma mentoria. Pra mim, mentoria é o cara entender e direcionar para aquilo que você que você precisa. O mentor é o cara que acompanha você, que ele mostra o caminho, né? Não que ele vai fazer exatamente por você, mas ele vai falar, aqui você me deu a demanda? Sua dor é essa, então faz isso. Tanto que, Márcio, a minha primeira aula primeiro encontro da mentoria é diagnóstico. Ótimo. Cara, qual que é a sua dor? Como que eu te ajudo? Onde você tá parando? É uma sessão que eu fico 1h30 perguntando. Porque eu tenho que entender o cenário da pessoa, que é muito pessoal dela. Peculiar ali, né? Porque assim, dentro desse mapeamento do diagnóstico, eu sei o que eu preciso entregar para ela. Porque assim, cara, vamos falar de liderança? Vamos, cara. A gente senta aqui e fala, 3 horas sobre liderança. Sim. É um conteúdo que você poderia ver em qualquer lugar. Mas quando eu faço o diagnóstico do seu momento profissional, qual que é a sua dor, o que tá te impactando, eu sei o que eu preciso te entregar. Aí você sabe o parafuso que vai apertar, né? Por mais que... E é muito louco, porque às vezes, olha pra você ver, eu passei por uma mentoria essa semana passada, até falei pra Gabi, falei assim, nossa amor, fiquei cabreiro, fiquei muito cabreiro. Por quê? Cara, foi tão simples, o cara chegou, me ouviu, exatamente, me ouviu, e ele me falou muitas coisas que eu já sabia. Só que qual que é o problema? Que às vezes você que tá afetado com sua dor, você pode até ter o conhecimento, mas você não tem a clareza pra saber onde você vai, tem segurança, tem várias coisas. E aí chega um cara de fora e fala, amigão, esquece tudo que você tá pensando, só faz o básico. Aí ele me falou, eu falei, puta, velho, fiquei puto, porque eu achei que ia vir um negócio gigantesco e ele falou, não, faz o básico bem feito, que funciona, que vai funcionar e você não precisa firula. Não. E eu assim, puta, velho, que... Não, mas acontece que nem, por exemplo, eu tenho uma não é mentoria, aí tem um outro. Bom, mentoria de liderança. Ótimo, mais ou menos isso, diagnóstico, entender a dor, e aí 11 encontros pra gente resolver esse problema. Legal. Eu quero, tipo assim, a pessoa tá no ponto A, eu preciso levar ela pro ponto B, e a minha essência é tentar encurtar o caminho. Perfeito. Tentar, né, dentro da minha trajetória, ver aonde que eu consigo ajudar para que a gente não sofra tanto na jornada. Legal. E acontece coisas assim, cara, no 5º encontro a pessoa fala, cara, já tá bom, acabou. Eu falei, não, cara, a gente tem mais 6. Não, mas já resolveu. Eu falei, não, mas
Vamos achar outra dor, sei lá. Por quê? Porque às vezes é aquilo que você falou, às vezes, cara, é uma apertadinha de parafuso diferente, já Sim, destrava a pessoa. lógico. E aí, pegando isso que você falou também, tem uma consultoria de startup, que é como eu sou do ramo de tecnologia, então tem uma consultoria de startup. E eu tava fazendo uma consultoria outro dia, e a pessoa era de marketing, tava falando com a pessoa de marketing. Cara, é de marketing. Eu não sou de marketing. Mas eu tenho chão, sabe? Chão, tenho vivência. Experiência, tenho né? vivência. Isso. E aí eu falei, cara, mas assim, isso aqui que você tá fazendo, você tem que levar um videomaker junto, por exemplo, para vender melhor o seu trabalho. Você tá indo dar aula, mas você não tá falando que você tá indo dar aula. Você tá indo dar aula e eu vi o seu story e parece que você era uma aluna, não uma professora. Então você tem que se vender melhor no stories para uma pessoa de marketing. Ela falou, mas caramba, cara, isso aí é o que eu falo, mas é porque você tá, o que você falou, você tá afetado no meio do... exatamente. O fogo tá ali, você tá aí agora pra onde eu vou, às vezes você não consegue enxergar. Aí vem alguém de fora que não é de marketing, mas fala, mas tudo bem, tem alguma experiência que eu já passei, que eu acho que essa é a essência do mentor. O mentor, e acho que isso é o que vale pra quando você vai escolher um mentor. Isso. Que hoje em dia você tá falando, muita gente vende curso falando que é mentoria. Cara, o mentor, ele tem que ter passado por algo que você quer resolver a dor, senão ele não é mentor. Então ele tem que ter vivenciado aquilo em algum momento, né? Pra ele ter autoridade para falar sobre o assunto. Então, que ele vem de experiência, né? Tipo assim, eu tenho ferramenta e tenho conhecimento técnico e prático. Prático, exatamente. Porque tem gente que às vezes o cara saiu da faculdade, tudo bem, ele vai ter que ter uma experiência, mas ele tem que ter a prática, porque às vezes, tipo, na teoria... Na prática, a teoria é outra, né? Sim, então, é muito tipo, isso. na hora... Tá bom, eu tava preparado. Tem uma frase de quem que é? De um lutador de boxe, acho que é o Mike Tyson. Eu acho que é o Mike Tyson. Que ele fala, todo mundo tem uma estratégia até tomar um primeiro soco na cara. Eu já vi dele mesmo. Então você, tipo assim, beleza, eu vou lá, vou esquivar, vou lutar, você toma um socão na cara... Acabou a estratégia. Tá vendo preto já. Tipo, sobrevivência, né? Aí você fala, agora a coisa tá séria, né? Então é mais ou menos isso. Então é isso, né? Nessa consultoria de startup, eu falei pra uma pessoa que era da área o que ela deveria falar. Falou, cara, mas não é possível, isso aí é o que eu falo. Eu falei, eu sei, mas aqui eu tô vendo de fora. Né? Então às vezes é mais fácil pra quem tá olhando, né, com uma perspectiva diferente, eu consigo enxergar coisas que quem tá no meio do furacão às vezes não consegue. Então, é a mentoria de liderança, tem uma consultoria de startup. E eu tenho uma mentoria que é mais, eu não vou nem falar que é mentoria, é como se fosse um one-on-one comigo. Legal. Cara, às vezes, tipo assim, exemplo, tem uma pessoa que faz isso comigo, ela é uma executiva que ela, às vezes tem um problema, cara. Me ajuda a destravar isso. Tipo, então, às vezes ela paga, por exemplo, a hora minha na semana, 1 hora. Cara, eu preciso de você quinta-feira, às 7 horas da noite. Tipo um conselheiro, vamos pensar assim, legal. Que pega a sua experiência ali e você aconselha no melhor caminho. É tão embrionário isso que eu não tenho nem nome pra isso. Eu falo one-on-one. Então, legal. Tipo assim, ela traz um problema, a gente rapidamente ali numa sessão de 1 hora, 1h30, 2 horas, eu tento, cara, empacotar, resolver, entregar e falo, tchau. Vai para o próximo. Top. Então, é mais ou menos isso. É a comunidade, a mentoria de liderança, consultoria de startup e esse one-on-one que não tem muito nome ainda, mas é onde a pessoa tem um problema que dentro da minha experiência, cara, eu tô trabalhando em CLT e em tecnologia há 22 anos. Legal. E eu trabalhei, cara, com marcas grandes, tipo Boticário, Natura, Under Armour, Banco B3, Riachuelo. Então eu tenho, que é o lance do track record, né? Eu tenho uma experiência que me coloca com uma possibilidade de passar esse conhecimento. Então eu faço um pouquinho disso nesse leque aí, principalmente na consultoria de startup. E também na parte de conselheira, que eu gostei do nome. Conselheira é bom, conselheira cara, é bom nome. Que aí realmente você, tipo, é vender sabedoria. Porque a sabedoria, no meu ponto de vista, é conhecimento prático e teórico. Então, sabe, é o cara que no tempo, ele se provou no tempo ali e ele teve vários erros, acertos, caminhos ali que ele tropeçou e levantou. Então, esse tempo vale muito. Você encurtar isso, né? Exato, é você encurtar, porque às vezes o mentor, ele enxerga um ponto cego. Às vezes é um pequeno ajuste, às vezes muda, igual eu estava falando no começo aqui, que eu estou fazendo uma mentoria com uma amiga minha de digital, e ela fez um ajuste fino, mas, cara, muito simples,
E, cara, deu um resultado absurdo. E assim, é muito legal isso, porque você tem um ponto, né, que é muito importante a gente saber dar valor também no trabalho do outro. Porque tem gente que, tipo, que gosta de... Eu sou bom, mas eu quero fazer tudo sozinho, né? Eu vou lá e me viro sozinho. E dar valor ao trabalho do outro é você poder focar naquilo que você realmente é bom e ter pessoas potencializando aquilo que você é bom também, né? Então você conseguir ter esse... Eu respondi uma caixinha no final de semana que é muito o que você falou agora. Uma pessoa falou assim, Adilson, o que você faria diferente no seu início de carreira como líder? Minha resposta foi, eu teria achado um mentor logo de cara. Porque ele encurta caminho, cara. O mentor encurta caminho, ele já passou pelaquilo. Você, igual você falou, você vai fazer sozinho? Beleza, vai lá. Só que talvez o que você faria em um mês, você vai fazer um ano. Porque você vai fazer do seu jeito, sozinho, batendo cabeça, tentativa e erro. Às vezes você pega um bom mentor, uma boa mentora, o cara te direciona, põe você na rota, em um mês você já destravou o problema. E tira a emoção também, porque às vezes a emoção ela é importante para você sonhar, pensar, visualizar e tal. Mas muitas vezes para fazer, a emoção ela às vezes distorce ali o resultado. Porque ou você coloca uma emoção muito forte naquilo e você sonha demais e faz de menos, ou você distorce até achando que aquilo vai ser realmente o que vai ser o grande ponto, e na verdade aquilo só é algo pro seu ego, tipo assim, preciso fazer um negócio, tem que ser perfeito, colorido, dourado. Tipo, até você conseguir fazer isso, alguém já foi lá no básico e já entregou. E aí você tá, então assim, qual é o ponto de fato que precisa de atenção? E aí um mentor que tá dissociado dessa emoção, ele fala, cara, que é o exemplo que eu falei lá do cara que me mentorou, só faz isso. É o que eu tô fazendo dinheiro com isso, se você fizer isso, vai dar certo. E eu assim, puta, velho. É isso. O cara ele encurta o tempo, né? E o negócio que você falou que é muito importante, se você olhar, hoje você olha o meu Instagram, visualmente ele é bonito. As cores e tal. Cara, se você olhar meus primeiros posts lá, eu tenho vergonha. Faz parte do processo de evolução. Exato, mas ainda assim eu comecei tudo torto. Cara, fiz colorido lá no Canva, eu olho, dói meu olho de ver. Mas, cara, é o jeito que eu comecei. Sim. Hoje, depois, lógico, com o tempo eu fui melhorando, fui absorvendo. Pô, contratei uma designer, ela preparou toda a identidade visual, tal, legal. Mas, tipo, comecei do jeito que dava, como de qualquer jeito e vambora. Legal. Então tem muito disso também, né? Não ficar, às vezes você fica procrastinando e procurando a melhor opção, a melhor saída e não, daqui a pouco tá bom e, cara, o tempo vai passando e você não sai do lugar, né? Pra finalizar isso que você tá falando aí, pra mim você tem que começar do jeito que dá e profissionalizar no meio do caminho. Tem gente que quer ser profissional só no começo, se der, óbvio, é ótimo, mas nem sempre você tem todos os recursos. Sim. Então, no meio do caminho você ir buscando esses apoios que você vai ficando mais profissional e vai tendo mais resultado, e aí é uma linha de crescimento exponencial, né? Porque você vai acumulando conhecimento e daqui a pouco você explode, né? Você tem que ter paciência, né? Igual eu falei lá, comecei em agosto de 2021, eu tinha 0 seguidor. Então, é fácil. O cara olha hoje pro Instagram e fala, beleza, você tem lá 30 mil pessoas que te acompanham. Legal, mas, cara, tinha 3 no começo. Não. Aí eu continuei. Aí o 3 virou 5, virou 10, virou 15, e aí vai, cara. É que às vezes tem muito assim, né, cara? Às vezes o pessoal quer a fórmula mágica, né, cara? Tipo, me dá o hack aí que eu quero ter. Não dá, cara, na vida. Vamos pegar o exemplo do Warren Buffett que você tava falando. Cara, o cara tá investindo desde os 10, 11 anos de idade. Com consistência. E a visão do cara com 90 anos é tipo pra 10 anos. Tipo assim, cara, como assim 10 anos? Será que você vai estar aqui? E ele, tipo, tem lá o carrinho dele é o mesmo, ele come do mesmo jeito, a qualidade de vida dele é a mesma, ele tá fazendo as coisas com consistência. Então, às vezes o segredo é o tempo. Não dá pra, né? Tem coisa que você não consegue de uma hora para outra, né? Tem coisas que você tem que dar o tempo ao tempo, ser persistente, ser paciente, porque em finanças você fala muito disso, com certeza, que às vezes o pessoal quer, cara, né? Que nem nas dívidas bancárias eu tenho ali atendendo clientes que têm dívidas, às vezes o cara chega lá até nós, o cara tá com a dívida de 300 mil reais. Aí você fala, como é que veio isso? O que aconteceu? Cara, porque desde 2015 que minha empresa não vai bem e a gente vai pegando crédito e tal, e hoje eu tô com 300 mil de dívida. Cara, então você tá me contando que você tem aí 8 anos de
problema financeiro, má gestão, Tá, você não vai resolver isso em 2 dias. Uhum. A não ser que alguém venha e te dê o dinheiro e talvez você vai continuar fazendo um buraco ainda, que você vai gastar esse dinheiro e não vai resolver o problema, que acontece com a maioria das pessoas, você precisa ter um processo. Você cavou um buraco, agora você precisa tampar esse buraco. Então é igual na vida. Cava um buraco de 10 metros de profundidade. Sim. Você tirou um monte de terra. Quanto tempo vai demorar para você colocar? Talvez você cavou mais, teve mais atrito, é mais difícil tirar a terra, né? Então talvez tampar o buraco é mais rápido. Sim. Mas não é instantâneo. A não ser que você tenha ferramenta, você tenha lá uma máquina que vai tampar, ótimo, vai ser mais rápido. Mas às vezes você tem uma pá, e aí você vai na pá. Uma hora você tampa, mas você falou, vai ter um trabalho. São 8 anos de decisões erradas, não é em 2 meses. Exatamente. Que a mágica, né? A mágica não acontece assim. Igual, mesmo se tiver um aporte, talvez até pior se tiver um aporte, né? É pior, porque o buraco ainda tá furado ali. Então eu falo que é um copo d'água que acabou a água porque você furou ele aqui, aí eu pego dinheiro e coloco aqui pra tampar. Beleza, tô com água que eu vou beber. Só que uma hora ela vaza de novo. Aí você tá com 2 problemas, né? Aquilo que você perdeu já no início e o que você tá perdendo, que às vezes nem é seu, que é do banco de novo, é empréstimo de parente, é o amigo. Então é bem... O tempo, ele é o fator principal, eu acredito, para qualquer transformação, seja pessoal, sim, profissional. Muito legal, cara. Putz, o tempo passou voando aqui. A gente pode até combinar aí um segundo episódio. Foi muito legal, cara. Muito fluido. Falar de livro, né? A gente vai puxando um livro no outro. Legal. Mas pra quem tá aqui até agora, como é que a pessoa te encontra aí nas redes sociais? Contato aí, se quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho. Tá bom, então eu tô no Instagram, Cortes dos Livros, tudo junto. Tenho também no LinkedIn, tô fazendo conteúdo lá. Legal. No LinkedIn. Adilson Gimene Jr., lá no LinkedIn, mas acho que é principal essas 2 redes. Estou indo aos pouquinhos para outras, mas o foco mesmo, onde você vai me encontrar mais, é no Instagram. Legal. Deixar aqui na descrição também para ficar mais fácil. Tô lá diariamente. Agora você falou, tô disciplinado, eu tô lá. Que legal. Hoje eu tô lá, amanhã eu tô lá, tô todo dia. E qual que é a última mensagem que você pode trazer aí para quem ficou com a gente até aqui? Se você gostou, já coloca gostei, comenta aqui o que mais fez sentido o que a gente falou, né? Porque é bem importante também a sua opinião. Mas dá o último insight aí, Tá. Cara, a frase final, que foi o que aconteceu comigo, e é uma coisa que eu quero levar pra frente, que é comece a ler antes que você seja obrigado a ler. Que em algum momento eu acho que a vida vai te obrigar a ler. Se você estiver numa jornada de desenvolvimento, buscando crescer pessoal, profissionalmente, vai chegar uma hora que você vai ter que ler, cara. Então começa a ler antes que a vida te obrigue a ler. Começa, pega o assunto que a gente falou aqui hoje. Pega o assunto que você mais gosta, prioriza, separa um pouquinho. Cara, melhora o vocabulário, melhora a comunicação, melhora a dicção, melhora muita coisa. Então, simplesmente, que você falou também agora, começa. Começa. Legal. Acho que é isso. Acho que esse é o grande recado. Começa que... Que legal, velho. Foi muito top. Pra complementar o que você estava falando, seja profundo. Cara, a gente tá vivendo num mundo hoje que tá muito raso. Até conteúdo. A gente tem o YouTube ainda que se mantém aí com conteúdos mais extensos, o Spotify também. Mas assim, hoje nos shorts vídeos aí, cara, tipo assim, você é treinado pra em 1 minuto pegar conteúdo. E é um negócio tão... que você vai treinando a fazer isso, que às vezes até um conteúdo que você gosta, você tem que ouvir 2, 3 vezes pra captar, porque a gente tá ficando com memória de peixe. Sim. Então, como é que você vai se diferenciar no mercado? Então, seja você profissional que trabalha numa empresa, que você é um empreendedor, aprofunda. E o melhor jeito para você aprofundar são os livros. É um negócio que o tempo, como a gente falou, o tempo ele é a régua aí que vai dar essa profundidade e quem se mantém no tempo consegue aí ter esse legado. Os livros, cara, os livros... Já teve internet com e-book, com digital, com vídeo, mas o livro vem se mantendo por quê? Porque é profundo, você consegue ter como você falou, mais vocabulário. Hoje a gente, infelizmente no Brasil, saiu uma estatística aí que, tipo assim, muitas pessoas são analfabeto funcional. Sim. O cara não compreende um texto. Por quê? Eu tô acostumado ao mínimo possível. Então, às vezes, até um textão no WhatsApp lá que você recebe de alguém, você não interpreta direito. Às vezes tem gente brigando na internet porque o cara leu errado.
Sim. Ele não compreendeu o texto, tipo, a informação. Então, eu quis dizer que eu queria algo positivo e você entendeu o negativo. Por quê? Sim. Falta compreensão de Sim. termos. Tem gente aí hoje brigando na internet, falando palavras que o cara não entende a essência da palavra. Só porque a palavra é bonita, às vezes. Né? Tipo assim, fala isso. Tipo assim, cara, mas você sabe o que significa isso historicamente, contexto cultural, etimologicamente? Não sei. Então, leia. Então, Total. leitura pra mim, tanto que eu fiquei muito feliz, pra mim foi excelente esse episódio. Que legal. Porque agrega, velho. Então a leitura é algo que pode, como você falou, começar de uma forma leve, ler o que você gosta e depois vai buscando melhorar como pessoa. Então eu falo muito com o meu time lá, que a nossa missão ela teria que ser duas, que inclusive foi um dos capítulos que veio no livro lá do Maior Vendedor do Mundo. Se você se tornar uma pessoa boa e melhor todo dia, um pouquinho por dia, cara, vai dar certo. É só isso. Não tem como, É tem só como isso. não dar certo. É só isso. Então você me encontra nas redes sociais Márcio Carribeiro, todas as redes sociais. Aqui no YouTube você tem todas as playlists aqui no canal e o podcast. No Spotify, se você está no Spotify também, não esquece de você seguir o canal. E aqui no YouTube, inscreva-se, clique no curtir, coloca os comentários, vai lá no Adilson, segue ele também. Curte lá o conteúdo dele, que é bem legal. E pela sua atenção, quero te agradecer. Adilson, obrigado aí pela participação, cara. Foi incrível. Agradeço. Muito legal. Valeu. Obrigado. Um abraço, até mais.